valendo? Tá valendo? Tá valendo mesmo? Papo sério, real, oficial mesmo? Agora chegou aqui no Seja muito bem-vindo! Testaram o áudio aí? Seja muito bem-vindo ao MandaCast, o podcast oficial do BPC Manda Aqui. Yes. Que honra é estarmos aqui, que honra é estar aqui, mano. Tô muito feliz. Novamente. É muito bom bater papos e hoje o papo vai ser diferente. Você já viu aí na thumb, na capa, na foto, que hoje é especial. Hoje é especial Papo Reto. O que é o Papo Reto, menino Dudu? Olha só, galera, tudo bem com vocês? Dudu Barros aqui. Papo Reto é o seguinte, a gente teve um evento aqui com os nossos adolescentes aqui do Brasil para Cristo Manda Aqui. Foi muito top mesmo. A gente conversou sobre assuntos pesados. Vocês viram aí na thumb que a gente vai conversar sobre ideologia, sexualidade e sensualidade. Loucura mesmo. E teve muita pergunta. Já me chama a atenção que teve muita pergunta e a gente não conseguiu responder tudo naquele dia. Então você que está assistindo aí, presta muita atenção. Você que é adolescente, jovem, pais tem que prestar muita atenção. A gente já vai apresentar nossas convidadas ilustres que estão aqui, nossos convidados também. E vai ser top. Tô com expectativa maneira. No dia já foi muito louco, imagina hoje. Tem muita pergunta boa aqui. Então foi simplesmente isso, foi um bate-papo com adolescentes da igreja e a gente vai continuar isso que a gente começou. Então bora, tem muito assunto, tem muita coisa, tem muita pergunta e vamos tentar passar por todas pra gente responder tudo que ainda ficou em aberto. E pra ajudar a gente trouxe aqui... Joga a câmera nelas ali pra eu apresentar. Olha lá. Estão aí, ó. Ana Paula e Ingrid, essa galera que faz parte com a gente aí da comissão do Connect. Qual que é a Ana, qual que é a Ingrid? Eu sou a Ingrid. Eu sou a Ana. Olha lá. A Ingrid estão se soltando. Ingrid, mais conhecida como a esposa do Prado Lux. É verdade, né? É bom contar isso, É um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O amor é lindo. O amor é lindo, né? A gente vai ter aqui opiniões femininas também sobre os assuntos. Tem perguntas muito importantes. O que você achou do dia, Ana? De verdade. Cara, eu achei que foi um dia, assim, muito bacana. Eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu ter uma conversa, assim, bem aberta, bem franca, sem dedos, sabe? São tabus que a gente está quebrando, né? A gente está construindo uma história totalmente diferente. A gente sabe que, historicamente, a igreja tem essa questão de falar pouco sobre sexo, pouco sobre sensualidade, muito pouco sobre ideologia. Tem gente que tem muita dúvida. Eu acho que, para primeiro papo, foi sensacional. Foi muito bom mesmo. E realmente é isso mesmo. A gente, no Papo Reto, a gente não teve papas na língua, não. A gente chegou e falou. E o pessoal também, as perguntas eram anônimas. Todas as perguntas que estão aqui são anônimas. Isso chamou muito a minha atenção, mano. Existem essas dúvidas, entendeu? Sim. E o quebrando tabu que a Ana falou aqui é o quebrando tabu certo, né? Não é, pelo amor de Deus, não é o quebrando tabu errado, gente. A gente não tá fazendo apologia a coisas erradas aqui, tá? Foi exatamente um papo reto. Não foram respostas retas, não. Foi papo reto. Vinha pergunta reta e tinha que vir resposta reta. Foi top. E hoje, agora, a gente vai continuar isso. Vocês vão perceber a retidão das retitudes das perguntas. E sempre já tenham isso em mente. Você que tá assistindo esse programa. A gente vai conversar, vai responder, tem perguntas fortes aqui, só que sempre à luz da palavra de Deus. A gente não é especialista, você é formado em quê? No máximo em construção civil. É isso aí. E olhe lá. E olhe lá, meu amigo. A igreja é formada em quê? Em pedagogia. Ana? Administração de recursos humanos. Mas o que nós temos em comum é que somos cristãos. Então, o nosso relacionamento com Deus, a Bíblia é o nosso parâmetro, é o ponto de vista. Então, você, não curti... a gente vai conversar sobre a opinião de um cristão aqui sobre o assunto. É bom você se rever, porque é o nosso parâmetro de certo e errado. Correto? Corretíssimo. Pra onde você quer ir agora? Mano, eu quero comer. Tá com fome? Mano, vamos... A gente sempre pede a pizza no meio do programa. A gente vai falar daquela galera que tá ali? Eles estão arrumando o microfone, vai ficar de surpresa. Vai ficar de Arrumou? surpresa? Arrumou. Quer dar um oi? Joga ali. Olha só quem tá ali, mano. Salve, galera! O grande Vinícius Monari e a Thalita Vasconcelos. Eles são mais tímidos do que eu. Esse menino é empolgado, velho. Pouco nervosa. Ela tá... Tá ótimo. Ali, eles estão ali para acompanhar, eles são parte também aqui do trabalho que a gente faz. E quiser interromper para qualquer coisa aí, é só dar um toque, viu, time? Então, cadê? Só o Paulinho tá correndo. O Paulinho já correu, já deu uns 5 pinotes. A Ângela tá aqui com a gente hoje, nossa diretora, né? A gente tem uma diretora de... É de quê mesmo? Diretora... Como é que chama o nome? Diretora da TV, diretora já era. TV. Desculpa, eu achei que tinha um nome mais... Vai mexer. Diretora de mídias. Senti firmeza, hein? E a nossa diretora que vai trazer a pizza pra gente? Sensacional. Caramba, que honra, hein? Mano. Meu Deus, a chefe do fraco, líder. Não. E o
Nossa. Os dois. Olha, eu vou verdade, adiantando pra tem você. pizza e salgado, Tem mano. pizza e salgado. Vou adiantar pra você que tá assistindo aqui, ó, com olhos em mim. Honrada, hein? Agora, oficialmente oficializado, o MandaCast tem 2 patrocinadores alimentícios top. É a Sanjamo, dos salgados incríveis. Joga a arte aí deles, deixa eu ver do essa bolinha de queijo Sanjamo. aqui, ela nunca falha. Isso, essa daí, ó. Uma bolinha de queijo é muito bom. Nossa, você já jogou a bolinha de queijo na boca? meu Joguei, Deus? mano. Não ia aguentar. E além do... Nossa. Ah, e tem o cupomzinho lá de 10% off, que é você chama no WhatsApp e manda vir pelo MandaCast. Só chamar assim. Exatamente. Vim pelo MandaCast, 10% Não é só off. salgado que eles têm. Tem coisas muito deliciosas, tem massas, molhos. Mano, é coisa boa. É coisa requentada. Coisa E, fina, né? seu Zé Sou vocês já cliente, hein? conhecem, mano. Se Posso você não conhece o dizer seu que é Zé, muito faz bom. A o gente tá teste, meu comendo seu amigo. Zé toda semana, man. Eu pensei Requintada, não é requentada, não. O pessoal ali... É diferente, ó. Assim, ó. Existe... Não, Não. Requentada. Olha como uma letra muda a coisa, né? Exatamente. Requentada. É assim que se perde um patrocinador, entendeu? É exatamente assim. Não, mas mesmo que fosse requentada, ainda é muito boa requentada. Mas é Eu requentada. conheço alguém que foi expulso de um podcast Não por vem causa não, o cara tá estão tentando me derrubar. Tchau, Lucas. Porque falou errado. Eu vou tomar o Nossa, seu bacon, lugar. man. Essa é minha. Nossa, quando veio com bacon, Essa vocês é querem minha. de quê, gente? Vamos ser Olha, a bacon. galera Tudo que que já tem bacon conhece é o vida, seu né? Zé, já conhece. topa Você já a conhece o seu Zé, primeira você já sabe o que a gente bacon. tá falando. É pizza premium top das qualidades monstras. E a gente vai comer aqui e você não pode ficar só assistindo. Você tem que pedir a sua pizza do seu Zé. Então, se você não conhece, é simples. Você vai baixar o aplicativo. Qualquer lojinha do seu celular, você vai baixar o aplicativo Seu Zé Pizzas, fazer o seu pedido e ainda tem cupom de desconto pra você. R$12 de desconto. É Manda Pizza. Colocou o cupom Manda Pizza, já era. R$12 off para pedidos acima de R$50. Aquela ali, ó. Mano, eu vou quero... querer de bacon. Tudo acho vai que eu pegar quero de bacon? 2 de cada. Duas de cada, irmão. Fala o seu tamanho, filho. Fala aí, o que a gente come sobre Tá em gula? fase de Ó, a crescimento, esposa menino. já Hoje mandou não é sobre Lucas, gula, hoje é sobre Lucas. outras coisas. Tá em fase de crescimento. Não é que vocês não viram a cara da Fase Ingrid. de crescimento sou eu. O Lucas tá crescendo pro lado. Eu quero essa daí de bacon também, mano. Só uma só. Eu quero a de bacon, com certeza. De bacon é... Ó, e tem toda uma equipe aqui, viu? A gente não desperdiça essas pizzas. Você pode apoiar. Nossa, 3 pizzas só pra eles. Não, Não é. Tem toda uma galera aqui que tá Mas se sempre com a fosse, gente. ainda seria pouco. Porque, Seria mano, essa pouco, pizza né? aqui eu consigo comer. Deixa eu agradecer já, ó. Gu, valeu sempre, hein? A gente tem o Gustavo ali na tela, tem o Diogão ali no som. Se der problema, a culpa é do Diogo. Hashtag Diogo no som. Tem o Fê que também tá ali na... Tá na tela? Isso, quando entra as moleque, telas essa equipe é erradas, linda. é o Fê, tá, galera? Pode escrever aí, pode reclamar se quiser. Obrigada. Paulinho, mano, é o que mais come pizza. Ele vem, liga as coisas, come a pizza e vai embora. Olha lá. Não adianta Pega nem falar o contrário. Não 5 adianta. pedaços. Por que eu pedi a comida? Porque a gente precisa de estômago cheio aqui, ó. De estômagos abastados pra gente falar o que a gente vai falar que vai ser top. Então a gente não pode estar Pesado. com fome, não. Vamos lá, enquanto chega a comida que você quer que já manda? Já pode... Bora? Bora lá, então. Bora sim, direto Gente, na Já lata. vai começar assim? Mano, Vamos? não tem... É papo reto. A gente não enrolou no dia, não vai enrolar hoje aqui. Vamos lá. Fala e come. Eu vou mandar o que tá aqui. Essas perguntas, elas foram feitas por adolescentes e jovens. É isso que eu tô falando, que como a gente tem que prestar atenção, as igrejas têm que tomar cuidado com isso, sim. A gente agora está criando um ministério legal para cuidar disso, né? Mas você que é pai e adolescente, nossa, que loucura uma pergunta dessa. Pode ter sido seu filho que fez essa pergunta. É bom você estar próximo dele. Vamos eu lá. acho que você nem falou do ministério que a gente tem agora. Ou Não? falou do Connect. Acho que você não falou, não. Então Isso é conta. importante. Então fala aí pra gente, Não, ué. pode contar você. Não, deixa Fala aí que... o Connect. Não, o Connect agora é o novo ministério de adolescentes da igreja, que se fazia muito necessário. E agora ele tem aí uma equipe muito bacana. E esse evento aconteceu através do Connect. Então, é isso. É que a gente tem aqui as faixas etárias, né? A Dobrac com os adolescentes de 12 a 14, o Connect agora que veio para pegar essa galera 15 a 17. Aí a Jubrac é um ministério de gerações, né? Que o Exatamente. Pedrão falou que ia trabalhar. Vai Isso, ser- de 18 para cima. E é legal a gente já começar falando sobre o Jubrac Connect, que é um trabalho por faixa etária que a gente está fazendo. E assim, a gente começou com um culto e agora a gente fez esse trabalho com Papo Reto. E vem com uma proposta bem bacana, que é
estar mais próximo dessa galera, estar junto, discipular, não ter só aquela questão dos cultos, né? Mas ter eventos voltados para essa faixa etária, que com certeza assim, começa a fazer a diferença dentro do contexto de igreja. Hoje a gente se depara com jovens e adolescentes muito mais fazendo amizade lá fora, porque está acostumado com o trivial. Eu vou para o culto, eu participo de uma reunião tal, da igreja, termina, eu vou embora. Então, essa falta de convivência, né, entre a faixa etária acaba fazendo com que, na escola, no cursinho, na faculdade, essas pessoas acabam tendo foco em criar laços lá fora. E isso acaba abrindo margem para as perguntas que a gente está respondendo hoje. Né? Porque lá fora eles conversam. Muito, exatamente. Conversam naturalmente esse tipo de coisa. Não, e é assustador, porque assim, eu consumo bastante YouTube. E desde que eu soube que a gente ia falar sobre esse tipo de assunto, até no Papo Reto, falei, vou dar uma pesquisada, vou ver. E aí, eu sou dessas de que eu gosto de ver o que o outro lado tá falando. Então, eu não fui pesquisar só pastor, gente assim, do nosso meio falando sobre esse assunto. Eu fui ver gente de fora falando. E, mano, tem muita coisa e coisa que eu assisti e falei, mano, está em TV aberta? Não tem censura nesse canal, não? Não, então isso eles não têm medo de falar. Não tem, Às mano. vezes a gente fica... A gente conversou na reunião pré-Papo Reto. A gente mede as palavras para conversar com o adolescente, achando que, ele não sabe... Ele abre o Instagram dele aqui, tá lá. Ele procura, às vezes, aquilo, né? Então tá bem na lata. E eu curti muito essa proposta que a gente teve. E assim que a Ana terminar de mastigar, já vou mandar a pergunta aqui. Não, eu olhei pro Vini que ele deu uma mordida na pizza com uma vontade. Que delícia. Olha, mano. Uma garfada, ele... Mano. Ó, não esquece, hein? Mano, essa não sei pizza se de vaza bacon, barulho daí pra essa cá. pizza mas de cuidado aí. bacon, ele é um abraço, essa pizza de bacon. Do seu Zé. Nossa. Eu até me perdi no que eu tava falando aqui, porque esse bacon aqui... Não é aquele Não bacon... Como é que... Tem bacon que não é bom. Tem bacon que não é Esse bom. aqui é selecionado. Ele tá na medida. Certo? Vamos lá? Tá pronta, Ingrid? Bora. Tira aqui Eu não quero. o frango do dente. Quer um? Você vai comer mais, Pode ser filho? essa aí. Não, só deixar no pratinho Isso aqui. aqui é um podcast, não é um vídeo de Uma degustação. ceia. Mano. A galera Tá fica com assistindo fome? você comer. Mano, eu tava com fome. Não Eu tava com fome de seu Zé. Olha. Respeita. Quarta-feira A você luva do aproveita que você não pedreiro. precisa cozinhar, né? Ele leva. Quando sobra pizza e eu peço pra ele levar pra você, ele leva? Ou ele come no Ele caminho? leva. Toma. Ah, bom. Teve Toma. um dia até que ele levou pizza doce. Obrigada. Essa daí Zé. era... Toma. O dia que tiver, ele... Mano, falando em pizza doce, o seu Zé tá agora com pizzas com borda de chocolate. E é a 8ª maravilha do mundo. Eu desconhecia esse planeta Terra, em que tem pizzas salgadas com borda de chocolate. Eu tô apaixonado. É lindo. Bora. Bora, Bora. lança aí, Então vamos lá. Bora. Primeira pergunta, hein? As meninas ficam postando fotos com roupas curtas e vulgares nas redes sociais. Peraí. As meninas que ficam postando fotos com roupas curtas e vulgares nas redes sociais cometem pecado? Acho que já veio cheia de juízo de valor essa pergunta. Ela está transcrita da forma que veio no papelzinho. Sim. Mas vou deixar vocês responderem. A pessoa já quis deixar, né? Quer A começar, opinião Ingrid? dela. Não, pode começar. Pode? Então, Aham, a eu gente vai complemento. trocando A aqui, gente tá? vai trocando. Assim, quando a gente vê essas perguntas, primeiro que a gente acaba entendendo que a galera tá muito voltado pro pode ou não pode, né? Devo ou não devo, né? E assim, a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês assim é que a Bíblia nos convida a examinar-nos a nós mesmos, sabe? Porque tem muita gente que está esperando a resposta da boca do outro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sabe, o examinar a si mesmo examina a intenção do seu coração. Qual que é o foco que você tem de você usar uma roupa curta? É porque você gosta mesmo ou é porque você quer chamar a atenção de alguém? O que você está falando do examine a si mesmo não é o não julgueis, né? Não. Você está falando que todo mundo presta, joga essas perguntas para você mesmo. Do a si mesmo, porque assim, tem muita gente que pergunta para validar a ação. Ah, sim. Para dizer assim, eu usei a roupa curta porque o outro falou que tudo bem. Né? Quando, na realidade, ele deveria se examinar e não perguntar para o homem, mas perguntar para o Espírito Pra Santo. Deus. E essa roupa? Faz sentido para mim? Né? Porque a gente está falando de um contexto cristão, a gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando de pessoas que representam a noiva de Cristo. E eu falei um pouco aqui no dia do Papo Reto. Tá, legal, você quer usar uma roupa curta, você quer ir para a escola, você quer passear, você quer ir para qualquer lugar usando um cropped curtinho, um shortinho, uma saia mais curtinha.
Mas é uma roupa que você viria para a igreja? É uma roupa que, de repente, se manifestar um demônio, você se sente segura de pedir autoridade espiritual para expulsar um demônio com aquela roupa? Ou você vai passar vergonha? Porque o diabo ali manifestado vai falar assim, não, mas você, com essa roupa aí, você quer me tirar daqui? Como assim? Eu lembro que no dia mesmo do Papo Reto, eu até citei a minha vida como exemplo. Verdade. Não adianta eu me vestir de uma forma na rua e de uma forma dentro da igreja. Então, assim, é a mesma coisa quando você posta uma foto no Instagram, porque você quer ganhar curtidas e você sabe que mostrando o corpo ou uma roupa mais apertada, você vai receber uma quantidade maior de curtidas, porque isso atrai os olhares que talvez não era para você atrair, entendeu? Mas raramente você vê essas meninas que postam essas roupas mais vulgares na internet, vocês veem elas aqui na igreja com a mesma roupa. Não faz, porque sabe que está errado. Sabe que dentro da internet é uma coisa, mas na igreja é outra. E aí entra no que a Ana falou. Não adianta nada. Você está confortável para vir com essa vestimenta para a igreja? Porque a gente não está falando de um contexto de mundo. No mundo você faz o que você quer. Mas dentro da igreja não, entendeu? Esse ponto é importante. Se você está olhando e falando, nossa, já estão ali cheio de juízo. Não, cada um faz o que quer com o seu corpo. Eu já falei aqui. Nosso parâmetro é a palavra de Deus. Se você estava procurando uma opinião secular, não é o que você vai encontrar. Não. Eu vou tentar jogar um pouquinho pro lado dessas meninas que a gente tá colocando esse perfil. Vixe, olha, hein, mano. Porque, assim, Ele quer fazer, né? Ele quer não, problema. Assim, acho que a gente talvez esteja sendo muito radical, porque eu sei que existem também lugares e lugares. Porque, por exemplo, tem lugares que seria ok na elas estarem assim. Poxa, mas tipo, só na praia, se tiver areia e mar, então, pode. Mas é legal você abordar isso, porque assim, é uma questão de senso, né? Vamos combinar? É uma questão de senso. Tô na praia. Gostei do Nossa, senso. Ana, vou usar calça jeans, calça de moletom, camiseta, né? Não precisa. Vou poder... Não, Pelo amor para, de né? Deus. Usa o Vamos lá. biquíni, meninos, usam aí. Não, mas vamos ser costumam prático aqui. usar. Vamos ser prático de verdade. Porque eu acho que a galera quer que a gente seja prático. A gente está aqui em São Paulo, aqui na cidade grande, não tem praia. Estamos na cidade, dias de muito calor, absurdo calor esses dias. Eu, se tivesse um cropped, não vou falar isso. Mano, brincadeira. Meu Deus do céu, mano. Não ia falar Sua isso. esposa tá Mas eu aqui, queria velho. dizer, muito calor. A menina vai sair pra ir pra faculdade de noite, tá? Tipo, aquele calorzão. Ela não vai pra praia, ela não vai pra nenhum lugar assim, mas... Sim. Ela não tá indo pra igreja, ela não tá indo pra uma oração, pra nada religioso. Tá indo lá estudar. Tipo, um croppedzinho justifica? Tá, mas Ou será? essa menina que tá indo pra faculdade, ela é cristã? É cristão, é. E vai de croppedzinha pra faculdade? Não, croppedzinho, ela se vamos... sente confortável. Qual que é o croppedzinho? Porque... Me lembra o que é um cropped. Ué, um croppedzinho é um top, amor. Não, aquele lá É que um se pouco levantar a maior mão, que mostra um pouquinho a barriga. Isso, ele é um pouco maior do que o top. Então, só para contextualizar aqui, o top ele vem aqui, mais ou menos. Ele cobre os seios. Né? Ele cobre os seios. Tá. O cropped, ele é um intermediário entre uma blusinha e um top, tá? Então, ele fica no meio termo. É aquele que se você usar com uma calça cintura baixa, ele vai mostrar mais ou menos uns 4 dedinhos assim da sua barriga. Certo. Tá? Então, essa é a definição de cropped. E aí, assim, não é só o cropped, não é só o top, né? É assim, essas roupas, elas mostram o seu corpo. Elas demonstram mais do que deveria mostrar, tá? Então, mais do que a moda é você se perguntar, qual é a necessidade de você expor o seu corpo? Sabe? Eu acho que vai antes de querer dizer se está na moda, se não está, se faz sentido ou não. É um dia de calor? É, mas você tem milhares de roupas confortáveis para você usar, além de uma roupa que exponha o teu corpo. O que a gente não pode esquecer é que o corpo é templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo não precisa estar à mostra. Sabe? Hoje tem um grito aí da sociedade dizendo que você tem que se mostrar. Para você ser visto, para você ser reconhecido, você tem que, de alguma maneira, se vender. Né? E a galera quer muito se vender com o que está em evidência, o que está na moda. Né? Então, assim, até que ponto é válido? Eu colocar um croppedzinho, eu colocar um biquíni que está aí na moda para eu poder
ganhar views, para eu ganhar curtidas, porque eu posso ganhar muitas curtidas em relação às pessoas que convivem comigo no mundo. Mas o que o Espírito Santo está achando sobre isso? Entende? Então, a mulher cristã, a jovem cristã, a adolescente cristã, ela não pode ir na mesma vibe que o mundo. A primeira coisa que ela precisa pensar é o seguinte: o jeito que eu estou vestida aqui, eu represento Cristo? Porque Jesus era contra a cultura, cara. O calor é o de menos nesse caso. Mano. Quando você olha, eu represento Cristo, acho que frio, calor, o clima é o de menos. O foco é outro. Que louco. Que a dificuldade dos discípulos, dos apóstolos naquela época era realmente saber que podia sair e morrer. A nossa dúvida que a gente está discutindo é se pode usar um negócio calor? Que mostra a barriga. É no calor, mas passou de 32 graus. Eu não aguento com essa roupa. Mano, você acha que eles estavam ligando para isso? Cara, 10 anos atrás não existia cropped. Não, entendeu? São justificativas que vão aparecendo. Entende? E assim, o top... Você não tinha muita prática de quem era cristão usar top. Porque o top era muito curto, então gerava automaticamente escândalo. Né? Então, assim, lá naquela época já existia moda, já existia uma série de... Já existia short curto. Né? Então, assim, já tinha uma série de coisas que... Já tinha alguns embates. Tinha aquelas pessoas que eram... Né, levantava a bandeira do revolts mesmo. Falavam, não estou nem aí. Né? Como existe hoje, meu corpo, minhas regras e tal. Só que a gente tem que tomar um cuidado com esses jargões, com esses bordões, meu corpo, minha regra. Não são cristãos. Porque quando você vem para o contexto cristão, né, aí assim, eu morri para mim, eu vivo para Cristo, né? Então, meu corpo, minhas regras fere exatamente o que a palavra de Deus diz, né? Onde você morreu com o seu corpo e suas regras? Eu tentei lançar a pergunta, porque assim... Você estava com essa dúvida? Não estava com essa dúvida. Não pretendo usar cropped. Não quero. Mas por quê? Para tentar... Porque assim, a gente começou falando, não tem ninguém aqui que é especialista, nem nada, nem dono de verdade nenhuma. Mas o que a gente está tentando fazer com esse bate-papo é tentar levantar parâmetros sobre o que a Bíblia fala, em alguns pontos. Porque não adianta nada a gente falar para uma pessoa, para uma menina ou até para um rapaz, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, sem que ele entenda o real motivo. Sim. Talvez ele faça por um tempo, mas sem entender, não. Ele vai entender que é uma regra, né? Ele vai achar que é uma regra, exatamente. A igreja está estipulando uma regra para mim e não tem fundamento nenhum. Exatamente, não é essa a ideia. A ideia é a gente tentar mostrar para essa galera que tem coerência por trás de cada coisa. Mas, na verdade, eles podem, porque no exemplo que eu citei... Pode o quê? Eles podem usar o que eles quiserem. Até o Espírito Santo trabalha na vida deles, porque eu lembro que inúmeras pessoas falavam para mim: Ingrid, eu acho que essa blusa está muito decotada para você vir na igreja. Ingrid, eu acho que a sua calça está muito apertada. Ingrid, eu acho isso. Mas eu não dava a bola e realmente não estava nem aí, porque eu não queria ouvir. Até que eu tive um tratamento do Espírito Santo. E aí eu comecei a perceber que realmente essas roupas não me cabiam mais. Então, eu fui mudando a minha forma de me vestir. Mas não por causa dos outros. Eu acho que tem uma transformação que vem de você. Que aí é você realmente analisar a si mesmo, a sua vida com o Espírito Santo. E isso são coisas que automaticamente vão mudando. É claro, sempre tem uma pessoa para chamar uma atenção, que vai chamar uma atenção. Essa transformação por causa de outras pessoas, ela é até boa, mas ela não é a que transforma mesmo. A do Espírito Santo quanto mais intimidade de relacionamento você tem, eu fui crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, ele vive em mim. Então você vai automaticamente, naturalmente, quando existe o relacionamento, vai saindo. Sim. Mas sem o relacionamento com Deus, sempre vai ser gente pegando no seu pé. Você sempre vai olhar para as pessoas dessa forma. E a gente agora caminha numa linha que a mídia, ela expõe que você precisa fazer tal coisa. Então, meninas muito novinhas, que aqui a gente está falando de adolescentes, elas são novinhas, elas estão se comparando a mulheres muito mais velhas e já tendo essa visão de que eu preciso ser sensual desde agora, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a mídia vem disso. E elas estão olhando todo dia no Instagram, elas estão olhando todo dia nas redes sociais e elas querem se vestir da mesma forma e para elas está tudo bem. Não só a mídia, né? Os próprios colegas de escola. A gente se deparou aqui com algumas perguntas no dia do evento. Cara, estou sendo pressionado pelos meus colegas de sala, pelos meus colegas da escola, né, a fazer uma série de coisas, né? E aí, assim, falando de vestimenta,
não só a mídia, mas as próprias pessoas da escola fazem bullying com as pessoas em relação à vestimenta. Né? Se você não se sensualizar, você está fora da moda, né? Ninguém quer andar com você porque você se resguarda. Né? Então, assim, é uma pressão que o mundo faz em cima de você. E eu queria voltar e falar uma coisa aqui que eu falei no dia do Papo Reto, que eu acho que é extremamente importante. Cara, você precisa ter personalidade, sabe? Você precisa ser além do que as pessoas dizem que você é. Você tem que saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, não importa o que aconteça. A pessoa está falando que você é quadrado, redondo, retangular, não importa, eu sei quem eu sou. Identidade, né? Identidade, sabe? E quem tem identidade em Cristo sabe o que pode, o que não pode vestir. Sabe por quê? Porque ele sabe que aqui não é a casa dele, cara. Exato. Ele sabe que aqui não é a casa dele. Então, assim, ele não está preocupado com o padrão da moda do mundo. Está preocupado em Romanos 12, não se amoldar. Justamente é não se amoldar. Exatamente, não se amoldar ao padrão do mundo, mas busca renovar sua mente para viver da melhor forma aqui, de forma que ele se relacione com Deus, porque ele sabe que aqui é passagem. Aqui é passagem. Então, ele não tem foco em ficar agradando humanos. Eu não estou dizendo que você tem que ser contra ninguém, tá, gente? Estou falando que você tem que fazer inimizade com ninguém. A Bíblia diz que você tem que seguir a paz com todos, né? Tentar ter paz com todos. Mas não deixar essas coisas te corromper a ponto de você se violar. Né? Eu vou violar aquilo que eu acredito, aquilo que eu busco, a minha verdade, que é seguir a Cristo, para agradar e vou seguir o padrão do mundo. O mundo está falando que eu tenho que usar roupa curta. Todo mundo usa. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Né? Eu acho que é bem por aí. Que filho nunca ouviu isso, né? Quem nunca? E, eu até recomendo para vocês, galera, Romanos, o livro de Romanos, eu acho que ele tem passagens muito importantes e marcantes em relação a isso. Sobre não se amoldar ao padrão do mundo, sobre dúvida. Romanos 14 tem um texto muito forte que ele fala que se você tem dúvida de algo e faz, você já errou. Você cometeu o pecado. Então, esse tipo de pergunta, tipo, o rapaz que mandou aqui, você conversou com ele depois? Você falou, né? Eu tô jogando bola, eu tiro a camisa porque eu tô suado, por causa do suor. Eu tô pecando? Mano, tem todo um contexto, cara. Não são perguntas assim. Né? Você tá jogando bola, beleza? Eu tô na praia, eu posso ficar sem camiseta na praia? Mano, o ambiente também fala. Às vezes é questão de pensar. E foi legal retomar essa pergunta, porque eu falei algo para ele que eu queria compartilhar aqui. Independente das questões aí de roupa, de tirar a camisa ou não, quando se está jogando futebol, a gente precisa lembrar de uma coisa. Deus, ele sonda a intenção do coração do homem. Tá? Não dá para enganar Deus. Não dá para enganar Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque assim, Ana, tô jogando futebol, tal, tô com os meus amigos... Não posso tirar a camisa? Pode. Você sentir calor? Pode. Ele sabe se você tirou por causa do calor. Entendeu? Ou se você vai... Opa! Ele sabe, por que eu achei legal? Tem lá na arquibancada umas meninas, tal, que você achou bonitinho e tal. Opa, que calor. Aí falou assim, nossa, que calor, vou tirar a camisa bem aqui. Câmera lenta ali. Né? Porque pode justificar o calor. Mas eu faço aquele comercial, né? No acampamento da igreja. Você tá rindo desse jeito. Porque eu tô imaginando aquela risada de identificação, né? No acampamento da igreja, aquela camiseta branca. Faz muito tempo que não tem acampamento, gente. Que isso? Mas é que isso é verdade. Continue, cara, você me empolguei. tira a camisa, né? Então, assim, qual que é a sua intenção? Tirar a camisa porque você está suando e você está com muito calor? Ou porque você quer realmente chamar a atenção das meninas que você está vendo que está na arquibancada assistindo futebol? Entende? Então, assim, legal. Você pode alegar para todo mundo que você estava com calor. Mas Deus conhece a intenção do seu coração e sabe. Ele mora dentro de você, cara. Não tem como enganar. Ele sabe a sua intenção. Então... a gente vive uma realidade que a gente tem que estar fazendo muito as coisas para tentar mostrar para o outro que não é bem isso. Ficar se auto-justificando. Exatamente. Procurando ali uma... E essas perguntas sobre vestimenta, às vezes, vêm muito para validação do outro ou para ter sustentação para algo. E se você colocar na sua mente, no seu coração, que o Espírito Santo está aí dentro de você e ele conhece a sua real intenção... Na hora de vestir uma roupa, na hora de tirar uma camisa, na hora de comprar uma roupa, principalmente,
Prévio, né? Antes de eu ter no guarda-roupa. Antes de usar, a questão é comprar, né? Chegou na sua casa de um jeito. E, cara, a gente começa a rever os nossos conceitos, sabe? A gente começa a refletir um pouco melhor sobre a nossa conduta. Não só na forma de se vestir, mas na forma de ser como um todo. Porque nós sempre seremos julgados pela intenção. Tem muita gente que fala, pô, uso uma roupa que é adequada, mas o meu comportamento não condiz com a roupa que eu uso. Já era. Que a gente ainda vai falar sobre sensualidade e tal. Mas é bem isso, sabe? A gente precisa se preocupar primeiro com a intenção do nosso coração. Esse é o primeiro ponto. O resto deriva da intenção do coração. Demais. Até, ó, ainda nessa parte aqui, vou indo para as perguntas, tá? Vou mandar a pergunta, mas acho que um ponto que a gente chegou em consenso aqui é que fazer pergunta, porque você sentiu uma pulga atrás da orelha para fazer alguma coisa, você está fazendo pergunta para a gente falar, não, pode fazer, aí você, ufa, me senti mais tranquilo porque alguém validou isso por mim. Já está errado. O Espírito Santo já pode responder isso para você, é questão de você ajoelhar no seu quarto, orar e ele vai te falar que é para você fazer ou não. Sim, tipo, até sobre esse tipo de assunto, estava vendo que um pastor estava falando e ele foi questionado sobre um assunto parecido com isso. Tipo, qual é a sua opinião sobre isso? E ele já começou na lata falando que ninguém tem que estar indo procurar a opinião de nenhuma outra pessoa sobre esse tipo de assunto. A gente tem que estar na Bíblia vendo o que a palavra fala. Já tem uma... Já tá tem já verdade, alguma coisa, não precisa dar opinião de ninguém. É o que está ali e ponto final. Você tem 2 validadores extremamente importantes na sua vida e que você não precisaria esperar um mandacast ou um papo reto. Primeiro, o Espírito Santo. Ele mora dentro de você. A Bíblia diz que ele é conselheiro, que ele é o responsável em nos revelar coisas e nos instruir acerca das coisas de Deus. Esse é o primeiro. O segundo é a palavra de Deus, que diz como você deve se comportar, como você deve se vestir, onde você deve entrar. Está tudo lá. Eu vou acrescentar um terceiro, desculpa. Eu vou acrescentar um terceiro. Fala o terceiro porque eu ia juntar os Eu dois. vou acrescentar. Vamos ver se é o terceiro que eu No tô seu pensando. caso, cristão, que tem uma família que cresce na presença de Deus e sabe que é o seu contexto, seus pais. Seus pais acho que são os terceiros validadores que... Se a nossa opinião aqui vale mais para você do que a opinião dos seus pais, já está errado. Porque pai e mãe, é diferente. Pai e mãe é um negócio... É provérbios, mano. Você honrar seu pai e sua mãe, dar valor ao que ele está falando e seguir, é tão bom quanto você usar um colar que vai te enfeitar e... Vou até aproveitar esse gancho aqui, ó. Minha tia me emprestou esse livro aqui, alguns livros, né, que ela emprestou para mim e pro Lucas, do Guilherme Shelby. Ele era um procurador, promotor de justiça da infância. É sensacional, vocês pais que estão assistindo, como a maioria dos pais não tem noção do que acontece nessa vida, a parte sexual dos seus filhos, como a interação dos seus filhos na internet influencia muito. Então, você, pai, fica de olho. Tem um artigo aqui que minha tia estava mostrando, tem umas partes grifadas, né? Ela deve ter lido isso aqui para criar o Lucas. E todo pai tinha que ler, gente. Todo pai tinha que ler. Questão de, tipo, pai tem acesso ilimitado, não precisa de autorização para mexer em qualquer meio de comunicação do filho. Qualquer meio, celular principalmente. E está escrito aqui, ele mostra o artigo, o filho nem precisa saber. O pai tem autonomia, porque ele é o pai, ele responde legalmente pelo filho. Então, meninas, seus pais falam para você, não posta esse tipo de foto. Menino, seu pai fala para você, não entra nesse tipo de conteúdo. Eles querem seu bem e eles têm todo direito. É que a gente, às vezes, quer fugir até da lei. Mas é que hoje a gente vive uma realidade muito diferente, né? Óbvio que o certo é esse. Com certeza. Mas como pedagoga e trabalhando em escola, é nítido você ver que, na verdade, hoje os papéis eles são invertidos. Então, a criação, desde a primeira infância, já começa de uma forma errada. Então, adolescentes, jovens, eles crescem traumatizados, enfim, com vários problemas de coisas que não foram tratadas ali bem no começo. E isso é muito triste, porque se realmente todo pai lesse esse livro, buscasse em Deus, as coisas estariam diferentes. Não, com certeza. O que eu quero mostrar é justamente isso. Se esse tipo de pergunta... Olha, isso aqui é o bolinho de perguntas, tá? Eu só passei para o celular para ficar mais fácil de ler. A letra de alguns aqui, Jesus Cristo, hein? Deus ajude vocês. Mas a questão é que, se você é pai ou mãe que está assistindo esse MandaCast,
muitas das coisas que estão aqui, são feitas essas perguntas, é por responsabilidade dos pais. Com certeza. Se vocês conhecerem... o nome desse livro aqui, eu comentei, não falei. Família Educa, a Escola Ensina. Se vocês conhecessem os direitos de vocês certinho em relação aos filhos e tivesse esse cuidado, o mundo não conseguiria avançar da forma que tem avançado. Então, é responsabilidade, sim. Corre atrás. Família Educa, Escola Ensina, muito bom. Conflitos e violência na escola, bom demais. Orientações sobre sexualidade infantil, porque é um trabalho que começa lá no começo. Em casa. Em casa. Em casa. Em casa. E é legal a gente falar isso, porque, assim, toda a discussão que a gente tem para falar sobre sexualidade, para falar sobre sexo, para falar sobre tantas outras questões aqui na igreja, é justamente porque a gente vê que o mundo está ensinando de uma forma deturpada os adolescentes e os jovens, e eles estão crescendo com informações totalmente aversas à palavra de Deus. Né? Então, a gente acaba entendendo essa necessidade. E quando eu falei sobre quebrar tabu, é exatamente isso. Tá? Historicamente, a gente tem a sensação de que, peraí, determinado assunto a gente não pode falar, a gente não pode discutir, a gente não tem que colocar em pauta. A gente quer derrubar isso. Porque, assim, se a gente não começar a conversar em casa e na igreja abertamente sobre essas questões e esclarecer sem julgar... Mostrar o caminho certo, né? Cara, isso é óbvio. Não, pode ser óbvio para mim, mas não é óbvio para ele, porque não é todo sabe? mundo que está lendo a Bíblia, entendeu? Exatamente. E tem um lema que eu trago para a vida. Assim, aquilo que não é dito não é sabido. Sabe? Tem muitas coisas que a gente... não, mas aquela pessoa com certeza sabe daquilo. Mas você já perguntou? Será? Você já falou? Não? Então, tenha a curiosidade de perguntar. Porque a dedução, ela acaba atrapalhando muito, sabe? O desenvolver das pessoas, o desenvolver das relações. A gente está vivendo uma geração que consome muita informação, muitas vezes informação inútil, e não leva ninguém para lugar nenhum. E que vem de fora. Exatamente, que vem de fora. Então, assim, a sua base... muitas vezes não está te dando a instrução necessária. E aí você está vendo a necessidade de buscar fora a informação. E está buscando em um lugar errado. Então, está acontecendo uma deformidade, né, de ideias, de pensamento, de caráter na formação das nossas crianças, adolescentes e jovens. E qual que é o cenário que a gente se depara hoje? Cara, adolescente de 11, criança de 9... com acesso à pornografia, com acesso precoce a sexo, com acesso se sensualizando, e aí a gente tendo que fazer essa parte de educar mesmo, de falar assim, vamos começar a bater papo, vamos fazer esse papel. Por quê? Porque se a igreja também não se posicionar nesse sentido, o mundo já se posicionou. Entende? E eu estou falando proposital. Tem um versículo que era para ser nosso, era para ser da igreja. Mas o mundo tem tomado para ele feito melhor. Que é, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. Esse versículo era nosso, era para a gente estar ensinando a criança, a gente, no caso, os pais, tá? Os pais tinham que estar ensinando desde cedo, pegar, ensinar, é assim que faz, é assim que Deus, a pureza é isso que Deus pensa sobre o seu corpo, isso é imoralidade quando você pensa em relação a Deus, é assim que é ser um ser moral. Mas não, às vezes a preguiça e a dedução. Aí o mundo ensina. O mundo ensina desde o começo. Exatamente. E eles crescem assim. Tem outros fatores, né? Assim, o tempo vai passando e você acaba enxergando também que tem muitas famílias desestruturadas. Tá? Eu acho que a grande questão também é muitas crianças, muitos jovens e adolescentes crescendo numa família que não tem uma referência materna, não tem uma referência paterna, né, de uma forma adequada, pais alcoólatras, enfim. Tem uma série de coisas acontecendo que acabam gerando dores, como a Ingrid bem falou, e foi muito feliz na colocação. E aí a escola acaba recebendo uma carga maior do que aquela deveria ter. Uma demanda maior. Uma demanda maior do que ela deveria ter. As crianças chegam com perguntas lá. Exatamente. Pais... E aí, assim, eu não quero só deixar aqui a responsabilidade para os pais, porque tem pai que educa super bem o filho e mesmo assim... Sim. Em algum momento cria-se uma lacuna que ele não consegue. Chega na fase da adolescência, ele quer dar autonomia para o adolescente, dá autonomia demais. Porque entendeu que acompanhou muito a infância, aí na adolescência eu solto um pouco, e aí esse soltar um pouco acaba fazendo com que o adolescente se perca, tá? Porque assim, o acesso à pornografia, o acesso a sexo, uma série de coisas, sensualidade, está acontecendo na fase da saída da infância para a adolescência. Tá? E no processo de discipulado, de bate-papo, de tratamento,
com essa galera, a gente percebe que, assim, não é estranho. Não é estranho que está fazendo ter acesso. É parente, é amiguinho de escola. Gente próximo. Né? Então, assim, por que a gente está virando essa chave? Porque a gente precisa começar a tratar quem está com esse problema, a conversar abertamente com quem não entrou ainda para não entrar. Porque se a gente começar a continuar a negligenciar aquilo que a gente está vendo, o futuro vai ser um monte de jovem, adolescente, crianças doentes. E, assim, isso é um reflexo na nossa sociedade. Por que a gente, hoje em dia, a gente está com um aumento de pessoas que são tardios em casar? Por que a gente está com uma porção de pessoas que se separam, né? Que não conseguem se relacionar? Porque a gente está vivendo nesse contexto, tudo muito precoce, né? E você pode trocar de relações como você troca de roupa. Muito precoce, pouco desenvolvido. E não a tem consequência raiz, disso deriva dessas questões que estão acontecendo rápido demais num período onde não se deveria conversar, tratar ou fazer. Né? Isso é o... É isso aí. Vamos continuar com as nossas perguntas. Espero que vocês estejam anotando tudo. Espero que eu tenha deixado claro também. Eu estou falando que os pais têm uma responsabilidade absurda, mas você é adolescente, não vai colocar a culpa no seu pai, não, viu? Responsabilidade é nossa das escolhas que a gente faz. A gente é ser pensante. Tem outro texto, acho que é em Provérbios também, que fala que até a criança se dá a conhecer pelas atitudes que ela tem. Então, seu pai te ensinou? Não ensinou? A Bíblia está lá para te ensinar. Vamos lá. O que vocês têm a dizer? Ó, por coincidência mesmo, essa aqui está relacionada aos pais. Quer ler isso aí? Você está meio quietinho? Por que você está quietinho? Você está prestando atenção? Tava terminando de mastigar. Eu tava comendo até agora, mano. Aí, pô, faz tempo que eu não ouço a voz do Lucas. Eu podia inventar a resposta, mas eu tinha que ser sincero. Pô, vai, manda aí, manda aí. Bora, vamos lá. O que vocês têm a dizer de pais conscientes de atos como masturbação vindo dos seus filhos, mas eles não tomam providências? Mano. Eles estão sendo totalmente negligentes, né? Eles não estão cumprindo o papel de pai. Porque meu medo... é muito grave. É um assunto que precisa ser tratado. Porque se não for tratado no momento exato, mais pra frente, esse adolescente vai ter muitos traumas, sabe? Para ele vai ficar muito difícil. Então, o pai que faz isso, ele está simplesmente tirando a responsabilidade que ele tem de pai e não fazer nada. Eu tô tentando pensar em motivos para ele não fazer. Meu medo, eu tô pensando em motivos para uma pergunta dessa vir, mano. Zona de Entendeu? conforto Tem é uma alguém delas. tem alguém que vê então, isso. Às vezes zona de conforto... Você finge que não me fala e eu finge que acredito. Às vezes aquele medo de confrontar também. Ou às vezes por de ser tocar natural. em assunto que... acho Exatamente. que é ó, normal. Tipo ela assim, falou, é bacana. se pai vê pornografia... Melhor ele e fazer sabe que sozinho o filho... do que... sabe? Exato. Do que fazer com alguém. E aí, assim, às vezes é Mas ignorância, parece tá? que não, mas esse Mas é. é isso que eu tô falando. E assim, é legal falar sobre isso, porque às vezes é ignorância por parte dos pais. E a ignorância que eu tô falando é falta de conhecimento. Né? A gente chegou a citar aqui no dia do Papo Reto sobre 1 Tessalonicenses. Eu não vou lembrar agora o livro e o capítulo, depois eu até posso reforçar aí. Mas você é responsável sobre o que você provoca em você e o que você provoca no outro. Né? Quando a gente está falando do ato de masturbação, a gente está falando de você provocar sensações em você que deveria acontecer no ato sexual entre homem e uma mulher após uma aliança eterna. É essa clareza que as pessoas precisavam ter. A partir do momento que você não tem essa clareza... Para você, pode ser normal, natural, porque para você o pecado é quando um homem comete esse pecado com uma mulher. Ou com pessoas do mesmo sexo, enfim. Você caracteriza isso como pecado. Você começa a ver como algo fisiológico e não como algo moral. Isso. Tem gente que faz essa separação. É moral. Não pode ter. E o que é mais grave é assim, ó, trazendo a responsabilidade dos pais para o contexto espiritual, tá? Você também vai responder por isso. Porque assim, você é uma autoridade. A partir do momento que Deus te deu o dom de ser pai, de ser mãe, né? A família é um ministério, cara. A família é um ministério. A Bíblia diz isso. Né? Então, eu não vou lembrar agora se é em Pedro ou se é em Timóteo, mas diz o seguinte: para um obreiro ser caracterizado como aprovado... A família dele tem que estar em ordem. Você entendeu? A família dele tem que estar em ordem.
Então, assim, se a família dele não está em ordem, ele tem um problema. Se ele está vendo que o filho dele está cometendo esse tipo de ato, está se autossatisfazendo através do processo de masturbação, e ele não está orientando de acordo com a palavra, ele é o sacerdote da casa dele. Né? Diante de Deus, ele vai responder por isso. Então, não adianta eu ser um obreiro referência para as pessoas, né? Eu fazer um baita de um trabalho com outras vidas e eu ser negligente na minha casa. Porque a Bíblia fala que eu vou ter que pagar por isso, diante de Deus, entendeu? Eu vou responder por isso. Então, o pessoal brinca muito com espiritualidade, cara. Eu acho que a sua salvação você pode perder por muito pouco. E a negligência é uma das coisas que pode fazer você perder. Jesus Cristo se sacrificou, ele morreu por você, mas você precisa entender que o céu ele é tomado à força. E essa força é uma série de coisas que você vai precisar fazer na sua caminhada cristã. É fácil você sentar com seu filho e conversar com ele abertamente sobre esse assunto? Não é. Não é fácil. É fácil você dar uma orientação que você não quer? Claro que não. É mais fácil deixar para a escola ou para outra pessoa. É mais né? fácil delegar para alguém. É. Só que aí você pode delegar aqui na terra, mas lá no céu Jesus vai falar assim, cara, te dei um ministério, sua família, e aí? O que você fez com ela? É preocupante mesmo. Preocupante ter essa pergunta. Né? Não, é isso que eu falei, eu estou pensando na motivação. Nesse livro aqui que eu tinha citado, você também vai ver relação com isso, porque o que eu falei, o pai, ele é legalmente responsável por isso, gente. É uma responsabilidade, independente do parâmetro que você olhar o parâmetro pela igreja ou só o legal, o natural daqui do mundo. Está errado, está errado. E, gente, não era para ter acesso a esse tipo de coisa, gente. Principalmente dependendo da idade. Você está falando de um adolescente de 12, 13, 14 anos? Não era. Chega... É absurdo demais. Incrível. Sobre isso mais? Eu estou terminando de ler o livro de Deuteronômio e eu acabo percebendo, assim, estou trazendo essa informação porque tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. E à medida que você vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai te dando uma compreensão. As leis terrenas, elas têm base totalmente bíblica. A gente tem que agradecer ao nosso país que tem bases ainda. Totalmente bíblica, cara. Assim, ó, a Bíblia diz que os pais, eles são responsáveis pela educação dos filhos. Tá, cara. Sabe? A Bíblia diz que a gente não pode fazer uma série de coisas que fere a liberdade do outro, que pode tirar a vida do outro. Então, assim, tudo isso foi base para estabelecer as leis. Uma coisa que precisa ficar muito claro para quem é cristão. Não é a lei que foi estabelecida sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus estabeleceu a lei. Ela veio antes. E serviu de parâmetro para a lei natural, entendeu? O problema é que as pessoas não conhecem. Exatamente. Não conhecem nem a Bíblia, nem a lei. Eu tô lendo esse livro, eu tô fascinado. Como o pai tem uma responsabilidade muito maior do que a maioria pensa que tem. Na forma, postar uma foto do filho na internet, quando ele é criança, a forma como posta, onde publica, o tipo de filme que deixa a criança assistir, é sensacional. Sobre esse assunto mais, pode seguir nas perguntas? Tem bastante, vamos lá. Como voltar a ter confiança após já ter vivido relações sexuais? Confiança, amor próprio e dignidade. Se acho restaurando em Deus, esse cara. Aqui, acho só importante a gente mostrar que óbvio que não é pecado ter relação sexual, mas essa pergunta é para fora do casamento. Opa, então, você falou da dedução, né? Isso. É bom deixar claro. Dentro do casamento, você não tem por que depois voltar a ter confiança, amor próprio e dignidade. Isso. Fora do casamento é onde tira isso de você. Legal, Dudu, falar isso, porque assim, todo mundo, sexo é pecado, sexo é pecado. Nossa, estão usando esse termo, sexo. Gente, esse é o termo. Family friend, eu acho que o YouTube corta, não vai cortar nós, né? Não, vamos falar a verdade. Esse é o termo correto de ser usado. Porque, às vezes, a gente tem muito pudor para falar algo que... É isso, pela língua portuguesa, essa é a palavra. Não vamos fazer firula, tá? Esse é o termo. Então, assim, você tem um tempo e um momento para você fazer. Qual que é o tempo e o momento? Depois que você tem um compromisso, esse compromisso é chamado casamento, diante de Deus e diante dos homens. Mostra a aliança aí. Né? Então, aí, assim, depois desse aliança, compromisso... Olha o Lucas mostrando a aliança. Olha o Lucas aqui, eu falei, mostra a aliança, olha o Lucas aqui. Aqui sempre comendo, mano, esse menino, velho. Então, assim, depois desse compromisso firmado perante a sociedade, perante Deus, aí sim você pode fazer
sem problema nenhum, porque você não vai estar cometendo pecado. O que precisa ficar claro para as pessoas também? O sexo, desde o Antigo Testamento, e aí falando um pouco da palavra de Deus, naquela época houve um tempo em que não existia casamento no civil. Entende? Então, não existia. Então, o que selava um casamento naquela época? Era o sexo. O sexo, a Bíblia diz que o sexo é aquilo que consolida a aliança. Então, assim, se você faz um contrato de casamento, que é o casamento no civil, e você não conclui através do ato sexual, não sei se vocês já pesquisaram aí, mas você pode cancelar um casamento. Entende? Porque é novidade. Eu também Por que você quer saber disso? Então. E é importante a gente ter essa clareza, por quê? Porque a gente não tem muita informação, às vezes, acerca do porquê que a Bíblia encara isso como algo tão relevante, tão importante. Porque é a aliança em si. É uma aliança em si. Outra, o ato sexual faz com que você se torne uma só carne, um só espírito. É uma troca muito grande. É uma troca muito intensa e única. Né? É o ato máximo entre duas pessoas. Acho que você está deixando a pessoa que fez a pergunta mais preocupada, Ana. Entendeu? Tá certo. Tá certo. Mas é legal falar sobre isso, porque às vezes a gente trata assim como algo tão banal e a gente precisa pensar com essa intensidade, até para que a gente traga o devido respeito e não banalize quanto igreja como o mundo banaliza. Então, o mundo eu conheci hoje, eu dormi hoje, está tudo bem. Não está tudo bem não, cara. Eu estou me unindo a uma pessoa que eu mal conheço, eu não sei de onde saiu, eu não sei o que ela quer para o futuro, não conheço família, entende? Então, todo ser humano deveria se preocupar com essas etapas. Com quem que eu estou me relacionando, de onde ela vem, quem ela é. Não é só o ato de você fazer sexo ou não. Esse é o menor dos problemas. Uma aliança. Se você pensar nessa parte de aliança de alma, você entende a profundidade. Você tem que saber a gravidade que você fez, acho que é o primeiro passo, para você conseguir se recuperar assim. Mas a pergunta foi de como alguém se recuperar. Que já fez. Já fez, ele quer voltar a ter confiança, amor próprio e dignidade. Mano. Eu acho que... Bom, na verdade, tudo na nossa vida é um processo, né? E esse é um dos processos mais dolorosos, assim, que você vai passar. Porque a Ana disse, é a maior troca de intimidade que tem entre homem e mulher. Então, tudo aquilo que você tem passa para aquela pessoa e é a mesma coisa, sabe? É uma troca muito grande. Então, você vai carregar muitas marcas na sua vida. E quando você decide voltar para Cristo, né? Porque a decisão que ela teve agora foi de se voltar, né? De ter uma nova vida. Porque se ela fez essa pergunta, ela quer mudança, vamos pressupor né? isso. Vamos pressupor alguém que quer converter esse caminho. Não é fácil. Ela já precisa saber disso. Não é fácil. Mas é possível. Sim, eu acho que... eu acredito passos, que né? passos pequenos, constantes, eu acredito que relacionamento com pessoas que vão agregar e principalmente relacionamento com Deus, porque acho que deu para entender a profundidade que a Ana passou. Para você depois quebrar algo do tipo... a marca que vai estar ali... isso é muito forte, muito cara. forte. É vai muito ter forte. vai ter muita cicatriz ali, mas Deus restaura. Esse é o ponto. Mas leva tempo. O Satanás não vai querer que isso saia da sua cabeça. Vai sempre tentar... o sentimento de culpa. Do nada. Do nada. Não sou digna, eu não faço isso. E assim, é legal também falar sobre essa parte, porque... muitas pessoas, elas desistem do processo. Desistem delas mesmas. Falam que eu não vou mais tentar, já errei o máximo da vida. De restauração de pureza, né? Porque você precisa resgatar a pureza sexual. Uma vez que você tem contato, por que a Bíblia fala que a gente precisa renovar nossa mente? Porque a nossa mente é poderosa. É a ferramenta mais poderosa que existe. E Deus sabia o que Ele estava dando para a gente. Sim. Por isso que Ele dá essa instrução, que a gente precisa trabalhar muito a nossa mente. Quando você comete um ato sexual, sua mente cria memórias. Cria memórias e te traz sensações. Então, qualquer evento, qualquer coisa que você assiste, ouve, que te remete àquele momento, àquela situação, vai te
trazer à memória. Gatilho, que a gente conversou o bastante famoso naquela vez. gatilho, Gatilhos. exatamente. E para você desfazer esses gatilhos, dá trabalho. Então, o primeiro passo é você se arrepender. Porque você Começa pode com querer. Você pode querer sair disso. Se arrepender é outra Só que se história. arrepender é outra coisa. Então, a Bíblia diz que aquele que se arrepende, né, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa se arrepender. Segunda coisa que você precisa entender, confessar. E a terceira, você vai deixar. E por que eu estou afirmando que você vai deixar? Porque quando você confessa, quando você se arrepende... Vai deixar o quê, perdão? Deixar o pecado. Ah, tá, deixar né? o pecado. Isso. Quando você se arrepende e você confessa, a primeira quebra de paradigma dentro do seu processo de mudança é você reconhecer que você errou naquele processo. Então, se você reconheceu, você está dando abertura para você ser discipulado, você está dando abertura para o Espírito Santo te orientar o que você deve fazer daqui para frente. Mas, Ana, isso vai sumir da minha mente, do meu coração? Não, não vai. Por que não vai? Porque a sua carne não é convertida. Entende? É a única parte de você, entre corpo, alma e espírito, que vai ser convertido quando Jesus raiar nas nuvens. Um corpo incorruptível, exatamente. O nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível. Então, tem muita gente lutando guerras aí com a força do braço porque não conta com a ajuda do Espírito Santo. Você precisa contar com a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você nunca vai conseguir se libertar e retomar a pureza. É isso aí. Dessa parte. Esse é o ponto do Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, tem gente que tem vários problemas. Parece, se você olhar de uma forma superficial, parece que a Ana tá te jogando lá embaixo. Mas acho que é isso mesmo. A única forma... mano, porque você acabou... Realmente, biblicamente falando, você acabou de cometer o pecado mais burro de todos. Porque tem pecados que você fere outras pessoas. Mas 1 Coríntios fala que a imoralidade, ela fere além dos outros a você mesmo. É um pecado que é contra você. Então, sim, quanto mais você se arrependeu, você confessou, você se humilhou em relação àquilo, o Espírito Santo é só Ele que pode fazer, pode voltar a trabalhar em você para um dia te dar ousadia para ministrar de novo, para um dia te dar ousadia para discipular alguém, para ajudar uma pessoa com a dificuldade que você passou. Tenta pensar nisso, usa a sua dificuldade para... Eu sempre tento pensar nisso. Usar os nossos traumas, nossos medos. Testemunho. Né? Tenta Exato. converter em testemunho. Mas o que vão pensar? Mano, deixa Deus usar aquilo como testemunho. Pega, eu passei por algo e eu não quero que ninguém passe por isso. E sai falando. Para não deixar ninguém. Exatamente. Acho que é a melhor parte de você ter confiança de novo. A gente fala isso porque, assim, para quem está nos assistindo agora, vai nos assistir em algum momento... Né? A gente não está falando de coisas que a gente não entende. A gente está falando de coisas que a gente está falando de processos conhece. Que a gente passou. Então, assim, o que eu estou dividindo, compartilhando com vocês aqui, é o que eu passei. Isso mesmo. Eu tive problema, eu caí. Mas, quando a gente entende a misericórdia de Deus, não é para que a gente pratique isso deliberadamente. Exato. Né? Eu tenho passe livre, Ele vai me perdoar sempre. Não. É para que a gente entenda ou falar isso como vanglória. Porque isso não é legal. Isso é vergonhoso. Eu caí e me levantei, mano. O ideal para você que nunca fez nada, se mantenha ilibado. Não assim. faça. Case. Continua assim. Sabe? Se mantenha ilibado. Você é noiva de Cristo. Independente de você ser menino ou menina, você é noiva de Cristo. Isso aí. Mas olha, cuidado eu onde acho você põe a mão, cuidado onde você... Que pra gente fechar essa pergunta, eu vou usar até o meu testemunho, tá, amor? Posso? Com certeza, tá aqui pra isso. Estamos falando de pecados, né? Que alguns aqui caíram, infelizmente. Eu fui uma dessas. E eu lembro que o processo foi de muita dor. Eu não vinha a um culto que eu não me acabava de chorar. A culpa, o inimigo trabalhava todos os dias para me sentir a pior pessoa assim do mundo. E aí eu lembro que em uma das minhas orações eu falei para Deus: a próxima pessoa que eu casar vai ser meu marido. Mas eu não sabia que era o Lucas. Próxima pessoa que você casar? A próxima pessoa que eu fosse namorar, eu iria casar. Essa parte do testemunho eu não conhecia. Tinha contado isso antes. Não. Opa! Não. Amém. Tá bom. E aí, eu não sabia que era o Lucas. E assim, o Lucas cresceu na igreja, não teve nenhuma relação com ninguém. Eu fui a primeira menina que ele beijou. Mas
quando eu comecei a gostar dele, foi um sentimento que eu reprimi no meu coração. Eu não queria gostar do Lucas, porque na minha cabeça eu não era digna de estar com alguém, entendeu? Porque eu já tinha feito alguma coisa e eu achava que ele não merecia isso. E aí Deus me mostrou, foi muito trabalhar, foi um processo muito grande, mas ele me mostrou que eu poderia amar de novo, ser amada, entendeu? Além do amor dele, que um homem poderia me amar. Mas foi, assim, muito doloroso, porque Lucas não fez nada para merecer isso, entendeu? Então, na minha cabeça, eu não era digna. E aí, é possível. Essa dignidade vem com Deus. Vem você com entender Deus, que as exato. coisas velhas... Quando você tiver um encontro com Ele de verdade, esses momentos geram um encontro, mano. Gera. Você tá ali nesse estado de misericórdia. Também tô falando de algo que eu sei. E se você buscar da forma certa, vai aparecer. E aí o Espírito Santo vai lembrar, vai trazer à memória a própria palavra para você. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma questão de postura. O diabo vai, com certeza, toda hora tentar te jogar para o seu passado, mas você tem que se trazer à memória. Não, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez... daqui para frente, eis que estou fazendo uma coisa nova. Daqui para frente é outra história. Então, a importância de escolher bem também o seu parceiro. Com certeza. Porque quando o Lucas me pediu em namoro, eu fui muito clara sobre tudo que eu já tinha feito e perguntei para ele se mesmo assim ele queria namorar comigo. E ele falou, o que você fez me importa o que você vai fazer daqui pra frente. Então, tipo assim... É louco, hein? Mas esse é o ponto, porque... Que orgulho, hein? A gente tá falando sobre pureza, essas coisas. Você ser impuro não tá atrelado a você fez sexo antes do casamento e agora você é impuro e já era. Justamente porque vocês falaram desse processo que existe. A gente vê tanta gente que ainda é virgem, mas casa impuro. Cara, eu pensei nisso. E eu posso falar que talvez eu não fiz nada. Era virgem, casei virgem, mas não necessariamente eu estava puro porque eu casei virgem, entendeu? Eu sei que durante muito tempo eu não era um cara puro. Virgem, mas não puro. Então, tem esse trabalhar, a gente precisa entender essa parte. E para Deus é muito importante a pureza, né? Exatamente. Enquanto a Ingrid estava falando, eu estava pensando nisso. Assim, é fundamental as pessoas saberem diferenciar também, né? E deixar claro para a galera que a pureza, ela não necessariamente está atrelada à virgindade. Né? É a pureza das suas ações, a pureza dos seus pensamentos, pureza das suas intenções. Então, quando você tem esse problema da queda, né, de ter um ato sexual antes do casamento, você se torna impuro justamente pelo processo da mente que eu comentei aqui antes. Então, você precisa buscar no Espírito Santo uma forma de você retomar, sabe? Voltar às suas origens, a ter pensamentos puros, a fugir da aparência do mal, né? Porque você já tem uma memória gravada para não ter esses gatilhos. E isso você consegue em Deus. O presbítero, desculpa, que essa parte eu não posso esquecer. Ele me deu um dos melhores conselhos da minha vida. Ele falou, isso que aconteceu é a ponta do iceberg, é a parte visível, é o que estourou e todo mundo viu. Mas tem uma raiz. Se a raiz não sair, você pode apagar aqui, pode até reconstruir toda uma reputação em cima disso aqui, mas ainda continua sendo a ponta do iceberg. Se a raiz não for tirada, vai nascer coisa nova lá de novo. Então, toda essa questão do gatilho que você assiste, que você vê, leva para esse caminho. Então, você que quer ter a confiança de novo, sentir puro, ter dignidade de novo, quebra a raiz. Isso que aconteceu é a parte que apareceu. Mas e lá é por no isso escuro que você se depara com pessoas que erram consecutivamente. Porque fica só sintoma, Traços né? Só superficial. Exato. E a Trato gente falou superficial. aqui também da importância de confessar, né? Confessar para Deus, se arrepender, mas procurar também alguém para que você possa conversar e ter esse acompanhamento. Então, essa pessoa que fez essa pergunta foi Você fez perguntas de muita gente, pode ter certeza. Exato. Procure alguém. Vou falar uma frase polêmica, mas vou explicar, tá? Pior do que errar é você ser pego no seu erro. Mas eu vou explicar, calma. Não é você ser pego no seu erro, porque foi o que aconteceu comigo. Malandros. Mas não é a frase que você está pensando, tá? Se a sua situação estourou e se tornou aparente de uma forma natural por algum conhecimento, algum acontecimento, e as pessoas descobriram o seu pecado, seguindo ali Lucas 12:10, não tem nada que está encoberto que não seja descoberto, nada de oculto que não seja revelado. Aconteceu. É um tipo de tratamento.
É importante. O meu Porque pastor que não falou isso conta pra mim. como confessar, né? Exatamente. Não vale. Exatamente. Tipo, confessei forçadamente. Não confessou nada. Eu lembro, Te o pastor Joel falou exatamente isso pra mim. Ele falou, olha, não foi você que veio me contar um erro seu. Aconteceu uma situação que te fez ter que vir aqui e contar o seu erro. Então, eu vou ter que tratar de uma forma. Se fosse você vindo falar, é outro tipo de tratamento. Então, saiba identificar isso em você. Não seja pego no seu erro. Vai lá e, se você está errado, né? fala, confesse o seu erro. Atrição e contrição, né? Exatamente. A atrição é toda vez que o seu pecado é exposto. Alguém contou, chegou a informação. Aí é fácil então, falar, ele mesmo. Vou aproveitar que eu todo descobri, deixa eu me mundo confessar, já sabe, né? né? Deixa eu confessar o que já sabe. diferente. por é atrito. diferente. Agora, quando você está contrito, o que a Bíblia diz? Um coração atrito. Quebrantado que Deus É um coração quebrantado, né? Move o coração de Deus. Né? E um coração quebrantado é um coração contrito. Sabe? É um coração que ele reconhece suas mazelas, os seus pecados, os seus defeitos. E ele está ali pronto para ser mudado. Né? Então, entender que assim, a contrição, né? Entender que você errou e você não está acima do bem do mal, ok, mas você quer ser tratado, você quer ser transformado, você quer uma nova realidade para a sua vida, faz toda a diferença. É isso, da hora. A gente estava falando aqui sobre uma pessoa que estava perguntando sobre como restaurar essa confiança, como restaurar essa pureza que a gente está falando. E, por outro lado, a próxima pergunta é agora de alguém que está perguntando o que eu faço, então, agora para manter minha pureza sexual e por que eu devo me manter sexualmente puro? Acho que manter a gente já respondeu, né? Continua, é o mesmo processo, né? Não são agora. processos diferentes. A gente tem várias perguntas aqui que a gente saiu matando. Por que fazer sexo antes do casamento é pecado? Depois da explicação da Ana, se você ainda quiser se arriscar numa coisa dessa, pelo amor de Deus, ela mostrou o quanto isso é extremamente arriscado. Não é nem só pecado, mas desinteligente. Só faça quando vocês tiverem uma aliança dourada. Cadê a aliança? Cadê a aliança? Aê, muito bem, uma aliança bonita dessa na mão. Onde começa a falta de purificação, a gente falou já... Aqui está falando de um relacionamento, mas a gente falou da raiz. Acho que também responde. Cuidado com a raiz. Primeiro pensamento. É a intenção. Exato. Né? Muito Onde cuidado. começa? Na intenção. Porque para o cara tocar na menina, para a menina tocar no rapaz, no adolescente ou na adolescente, ele já tem a intenção. Lembra que o pecado, ele não nasce do nada. As pessoas se enganam, né? Ai, pequei. Nossa, não. do nada, que susto. Onde eu tô? Essa Onde eu foi tô? a palavra Que de susto. domingo, né? Do cara de lepra. As feridas sim. expostas. Começa lá dentro. Começa dentro da gente. Exatamente. Então, Do assim, nada, eu tenho um hábito de falar assim, não sei o quê, pufo, do nada aconteceu. Não, não é do nada. Você já tinha essa intenção lá, né? Então, a sua Ela intenção foi gerada, começa se desenvolveu na forma e depois... que você abraça, na forma que você olha, na forma que você beija. Então, começa com a lascívia, né? Você já está com mal intenção e aí você começa a trabalhar isso de forma muito sutil na pessoa. Você começa a ser provocativo, porque você já tem uma intenção ruim. Até estourar no pecado. É isso aí. Até estourar. O pecado né? é tipo estouro. Já é o ponto final. A gente olha o pecado como se fosse o problema, né? A parte gerada, o processo e o resultado. Mesmo, o pecado, ele é o resultado. Isso. Aconteceu... não é o problema em si. Uma vez o pastor João, não lembro se foi ele, acho que foi o pastor João que pregou, estava ministrando sobre o pecado como uma gravidez. Ele falou, mano, ele é fecundado, ele é gerado, aí depois tem todo um processo e pá! Thiago fala exatamente isso. A gente olha só o final, a gente acha que, o pecado apareceu. Não, teve toda uma construção, e às vezes muito longa, você foi deixando. O Lucas foi muito feliz, cara, numa colocação que ele feliz? fez aqui no Papo Reto. Obrigado. Muito feliz. Falei, repete o que você falou, Lucas. Eu falei que intimidade lembro. não volta atrás, toma. Mas essa frase não foi dele, não? Foi dele. Ele que falou, beijo, marido. Falei, né? Não é? Nunca Ele tem falou escrito nada. intimidade, Não tem ré, não tem ré. Não se Claro. volta atrás. Então, assim, quando você para refletir, é a realidade, cara. Não volta atrás. Você começou a namorar, aí você começou a olhar meio estranho pro seu namorado. Você vai continuar olhando meio estranho. Aí você já tá com uma intenção ruim, você começa a abraçar de um jeito diferente. Aí, daqui a pouco, o abraço já não tá dando conta. E você começa a tocar. E não volta. Aí o tocar já não está mais dando conta. Quando você se depara, você já está fazendo... Do nada o de ato. novo, viu? Entendeu? nada, Então, é. não é do nada. É isso que eu tô falando. Por O pessoal quê? vai Porque pensar a que é do intimidade não volta Mas atrás. foi uma construção do dia a dia. Exatamente. Gente, é isso aí. Então, Cara, se essa manter... pergunta aqui, que eu não tinha visto, acabei de ver. Qual? Por que homens traem? Do nada. Mano, verdade, mandaram essa. Não, e ainda mandaram estranho. Eu
cortei o final, porque eu acho que a pessoa errou. Essa pergunta. A pessoa mandou, traem? por que Parece homens aquele- traem Parece nome de as filme, mulheres né? dos outros? Por que homem trai as mulheres dos outros? Nome de Porque filme brasileiro, homens né? traem Por que as homens mulheres traem? dos outros? Era essa que tava a pergunta. Eu resumi pra por que homens traem, porque eu não entendi o final. Por que homens traem a mulher A dos mulher- outros? Pode ser dos outros ou não, pode ser uma... Sua mulher? É só homem que trai? Como assim? como mano, assim? A mandaram gente pode essa. falar de uma forma geral, né? Geral, a gente É. vai trocar essa pergunta por que pessoas traem. Isso, boa, Porque boa. não são só homens que traem, viu, Por que, galera? por que as Podem pessoas anotar. traem? Primeiro porque elas não sabem quem elas são. Elas têm uma necessidade de se autoafirmar. Porque o fato de você se relacionar com várias pessoas não prova nada para ninguém. Só prova que você não conhece a si mesmo. É um desvio de caráter, É um né? desvio de caráter. Hoje em dia é moda trair. Você ouve músicas, você tem TikTok, você tem pessoas trocando de marido e mulher, namorado, noivo e noiva, como Igual se troca troca de de roupa. camiseta. E de verdade, gente, não é só uma questão de ser cristão ou não, tá? Eu acho que é uma questão de caráter. As relações hoje em dia estão líquidas por causa disso. Comecei a namorar hoje. Já desisti. Por quê? Porque, não vai dar certo. Quanto tempo você tá mesmo com a pessoa? Tem. Sim, E e é por meses. que você começou a namorar? mano? Quanto tempo você Entendeu? tá com a Não pessoa? sabe. 5 meses. Cara, 5 meses. Você acha mesmo que foi tempo suficiente para você ter certeza que... Sabe, você tem que abdicar dessa pessoa? Quanto tempo você conversou com É ela? o que a gente você estava criou falando uma até amizade? agora, antes dessa pergunta. Você gosta de intimidade e não voltar atrás e a gente nunca tá satisfeito com nada? Tá sempre pulando. Tipo, experimentei, não, mas isso não basta. Deixa eu ver um pouquinho mais. E aí ele para, não consegue. Aí ele tá tão preso a isso que ele não consegue nem ficar preso a uma pessoa só. Porque ele fala, não é o bastante. Não é o bastante. E fica saltando, tentando talvez achar alguém que vá... Suprir todas Não- as não vai. necessidades, E vamos né? falar de alguém que trai. Trai muito. Tipo, troca como se trocasse de roupa. Qual que é o grande problema dessa pessoa? É que ela tem um senso comparativo. Esse é o problema de você não saber quem você é. É que, assim, você é tão bom, ou ninguém nunca está tão bom para você o suficiente, que você tem a necessidade de trocar de pessoa como você troca de roupa. Né? Então, assim, hoje eu tô com a Patrícia, amanhã eu tô com a Suzana, hoje eu tô com o Josefo, amanhã eu tô com o Patrícia. E você age com naturalidade. É lógico que no contexto de cristãos, a gente já tem um repúdio sobre isso, porque a palavra de Deus é totalmente contra. Sim. Mas a gente tem visto que o mundo tem tentado trazer uma cultura para dentro da igreja. Então, a gente já precisa começar a pensar desde o processo do namoro. Por que você começa a namorar, né? Por que você mantém... que a Ana foi para o lado do pior, acho que a pessoa que sai traindo todo mundo. Mas já é extremamente... Mas já é extremamente assustador alguém que mantém um relacionamento e trai. Exatamente. Não precisa ser mas que trai. Eu confesso que eu não entendo qual que é a cabeça. Como degenerada pelo pecado, alguém consegue fazer Mas isso. da formação da pessoa, né? Na cabeça da pessoa, as outras são substituíveis. Entende? Então, assim, se eu não consigo conversar, por exemplo, a gente está aqui com o Lucas e com a Ingrid. Não consigo ter um diálogo com a Ingrid, então eu não vou lutar para ter um diálogo com a Ingrid. Mas eu tenho lá na empresa a Suzana, que, poxa, a Suzana é tão legal, a Suzana me ouve, a Suzana é parceira. Desculpa, cortou alguma coisa aí, gente? Que deu uma quedinha de energia? Tá tudo certo? Então vamos seguir. Aí eu desabafo com a Suzana. Começa na conversa. Entende? Tudo conversa na... Gente, o pecado não nasce do nada. Entende? Então, assim, o diabo, ele enxerga os conflitos que as pessoas passam. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender que a gente está num mundo real, mas existe um mundo espiritual que a gente não consegue enxergar. E que ele é muito evidente, né? Exatamente. E ele trabalha. Ele trabalha incansavelmente para destruir aquilo que é bom. Então, as relações entre as pessoas é boa. E ele tenta destruir a todo custo. Então, a pessoa que é habituada a trair, o que passa pela cabeça dela? Pô, eu sou bom, hein? Eu consigo conquistar quem eu quero. Qual que é a realidade? Você é uma pessoa perdida,
Você não tem identidade, você não tem caráter e você usa as pessoas como objeto para satisfazer o seu prazer. Que essa questão de afirmação que você falou, né? Ela é tão insegura que ela precisa afirmar para ela mesma que ela consegue. E aí, normalmente essa pessoa ela já tem a mente muito, muito zoada, porque ela também espera e não confia em ninguém, porque ela acha que todo mundo é igual a ela. E é aquele negócio das frases dos mafiosos lá, que eu esqueci de que mafioso que é. Mas eu já vi que já viu? Você consegue trair alguém que dorme do seu lado. Tipo, naquele seu momento mais vulnerável que você tá dormindo, todo desprotegido, tem alguém do seu lado. E você trai aquela pessoa, mano, porque você não tem caráter tipo nenhum. Na máfia você não é aceito. Na máfia você vai ser morto na máfia, você mano. Era de um filme isso onde era, mas eu lembro que tipo, não tem espaço lá. Alguém que trai, você vai, não tem condição. Não tem Acho como. que é um estado extremamente a mente cauterizada pelo pecado. Uma pessoa que realmente não sabe o que ela tá fazendo. É até difícil entender. Pra mim tá ali... Meu pai falava uma frase pra mim que era: quem mente rouba, quem rouba trai, quem trai mata. Uma pessoa que trai pra mim, eu olho e falo, mano, um passo de... Literalmente é uma pessoa que não cumpre princípio nenhum. Exato. Entende? É por isso que seu pai disse essa frase. Porque se você deixa de cumprir um princípio... De um abismo chama outro, né? Exatamente. Assim, a Bíblia é muito clara. Não existe assim, eu deixo de cumprir um, mas eu cumpro o resto. Entende? Tiago fala, né, de novo, Tiago, né? Exatamente. Se você deixa de cumprir um, você já... Você já descumpriu todos. Então, assim, esse é o princípio. Se você não consegue ser fiel, né? E tem uma parte da Bíblia que fala assim, se você não consegue amar a pessoa que você vê, você vai amar a Deus que você não vê. Então, assim, você não consegue respeitar a pessoa que você assumiu um compromisso, seja namoro, e eu vou até além, tá? Eu vou até um compromisso de oração. Porque até mesmo a gente vê algumas situações dentro da igreja que tem uma pessoa orando com um, orando com o outro, orando com o outro, orando com o outro. Cara, você já tem uma É intercessora. Esse negócio de oração não existe. Não, gente, cai fora desse aí, viu? Quero orar com você, sai fora. É legal tocar nesse assunto, porque assim, você já começa no desvio aqui, ó. Porque quando você fala pra uma pessoa, vou orar com você, não, ora você com já Deus, tá falando tá? pra ela, eu gosto de você, então a gente ora vai pra orar. Deus, já tá? criou um sentimento. Exatamente. Não cria então, situação. assim... Já não tinha namoro na Bíblia. Aí, beleza, colocamos namoro. Aí colocou Aí agora oração. tem oração, que é o pré-namoro. Então a gente ora, namora, e se é pra orar, ora com Deus. A pessoa não precisa saber. Eu e o Lucas, a gente orou separado. Não sabia que ele gostava de mim, ele não sabia que eu gostava ora dele. Com Deus, sem a pessoa saber. Tamo aí casados. E Deus vai juntar, é isso aí. Não precisa... Entende? Então, assim, aí... Mas por que eu citei essa questão de oração? Porque isso acontece, gente. Muito. É muito comum. Exatamente. E, as pessoas já começam a se ligar ali. Exatamente. Você falou com outro e firmou um compromisso de oração. É um namoro? Não. Mas você tá orando com outra pessoa? Tá, então já é traição. É um namoro. Tô orando com você e mais quatro. Olha o nível. Não. Você já traiu Você gerou uma expectativa. Eu gosto de você. Uhum. Vamos começar a conversar assim? Mano, você já tá falando com outra pessoa, mas você já... E a uma expectativa frustrada, a pessoa não pensa nisso, mas é a traição. Então, assim, às vezes você comete traição em pequenos atos. Próprio lá no Sermão do Monte, Jesus mesmo tá falando. Antes trair era trair o ato. Agora trair, mano, você olhou pra alguém, desejou, a gente tá até falando de pornografia. Você tá vendo um vídeo pornográfico, viu aquela mulher num vídeo lá, desejou aquilo por algum motivo, por algum segundo, já adulterou, já. É traição também. Se tem uma coisa aqui que o pessoal também ficou de cabelo em pé aqui no dia do Papo Reto. Não lembro se foi no Papo Reto, se foi uma outra conversa que eu achei bem interessante pensar por esse aspecto. Mas assim, eu tenho uma atriz, um ator lindo, maravilhoso, tal, que eu fico assistindo e fico suspirando. Nossa, mas se eu tivesse a oportunidade de casar com esse ator, então... Oxi, perigoso. Não vai casar com não é? Então... Ou com ela. Neymar. Esquece. Então, Neymar. à luz da palavra de Deus, cara, vou te contar uma notícia já tá triste. maluco, Você mano. já tá errando feio. Já tá errando feio mesmo. Entende? Então, coisa simples, gente. Essa galera que gosta dos carinhas das bandas. Bobeira, né? Bobeira, a gente Parece pensa. Eu não sei se bobo, né? diminuiu. Não sei se é bobo, porque né? a gente Parece passou muito dessa fase de adolescente que passou, se ainda tem mais pros adolescentes. Mas na minha época, toda banda, toda boy band que tinha era... Nossa, loucura. era... E olha, eu fui uma adolescente que não gostava muito dos carinhas de banda, não. Então, De verdade, não gostava. Mas na E minha o época... Neymar? Mas tem pessoas, eu conheço Neymar? pessoas que... Lucas, é você que gosta do Neymar. Eu gosto do Cristiano Ronaldo. Neymar. Você precisa dar uma saída, certo?
Vai lá e depois você volta. Tá ali desesperado. Eu também tô. Meu problema é que você bebe 7 galões de água aí. Vamos colocar mais seguir, uma. vai. Bora. Vamos lá. Cadê? A gente vai para essa parte agora. Como são incentivadas as ideologias... Essa última a gente não fez, né? Mas você falou um dia lá, né? A gente conversou sobre ela, já. Tá. Como são incentivadas... Mas você quer dar um... Não, vamos lá, vai ficar muito longo. Como são incentivadas as ideologias que vocês falaram? No dia aqui, só contextualizando, a gente conversou sobre ideologia de gênero, falamos de feminismo, falamos de relativismo, falamos de algumas coisas. Como que são divulgadas essas, incentivadas essas ideologias? Tá, aí a gente precisa entender só o aspecto da pergunta. Como são incentivadas pelo mundo? Acho que é isso, né? Como que o mundo vai ter incentivado? O que você acha? Eu acho que é igual a concebimento, concebijura. É igual, acho que é igual a gente, seguindo a linha de raciocínio pra gente também não fugir muito. Acho que é igual o nascimento de um pecado. Ele talvez começa com pensamento, depois a gente vai maquinando, vai crescendo, vai alimentando, vai fomentando. E aí essas ideologias, elas nascem assim. Nascem da cabeça de alguém num quarto sozinha. Mas ela falou que no ensina, né? A gente conversou isso lá no começo. Como está sendo usado a escola, né? Exatamente. Isso vai crescendo. Desde criança. E aí chega num ponto que maquinou tanto. Agora o pessoal fala, não, isso aqui é bom, isso aqui é verdade. E começa a alimentar aquilo. E as ideologias nascem de um interesse, né? O interesse de alguém. Então, qual que é o meu interesse? Né? Então, eu tenho interesse em fazer com que as pessoas, o maior número de pessoas possíveis aceite, vamos falar do feminismo, né? Começou-se com o intuito de gerar uma igualdade de gênero, de sexo, entre o feminino e o masculino. Essa é a realidade. A primeira intenção foi essa. Mas já veio também. Mas quando a gente vai olhar historicamente, né, o idealizador da ideia, né, não é só isso. Já vem com umas coisinhas a mais na mochila. O idealizador era um homem, né? Ele já veio com uma carga muito grande. Eu estava falando com a Ingrid sobre isso e eu estava pesquisando aqui no Google. Quando você coloca no Google feminismo, dá uma resposta bem coerente do que é o feminismo. Né? Ainda separa o feminismo do femismo, que é diferente, né? E traz todo um contexto bacana, que você fala assim, não, eu quero aderir isso aí, porque é legal, né? Mas, assim, o que é importante deixar claro para as pessoas? Quando você for aderir uma ideologia, procura saber a história. Conheça de onde ela vem, o que ela carrega. Conheça de onde ela vem, qual que é o legado dela. Porque aí tem toda uma questão de apoio a incesto. Para quem não sabe o que é incesto, né, é a violência, né, entre pais e filhos e irmãos. É um relacionamento parental, mas eles querem tirar essa parte da violência. Querem tirar o nome de... O que hoje para a gente é conhecido como uma violência sexual, se o pai violentar um filho, né, um irmão violentar um irmão. Então, o que é base para a construção, né, está muito relacionado a isso. E não é a gente que está falando que é da igreja. É a história está falando isso. Então, é muito importante a gente falar, porque a sensação que se tem é porque vocês estão falando que é errado porque vocês querem invalidar a história. Não, ninguém quer invalidar a história. História é história, ponto. Não tem o que falar. Né? Então, quando você buscar na história, você vai ver tudo isso que a gente está falando para você e um pouco mais. Então, tenha clareza. Não cria para você, não traz para você coisas nas quais você desconhece. Sabe? Busca informação, que eu acho que a informação ela é libertadora, o conhecimento liberta. Esse é o grande problema, né? Porque hoje pesquisou, igual a gente fez a pesquisa na internet. Eu até pesquisei o que a Bíblia fala sobre o feminismo. E apareceu mulheres cristãs que defendem e os pontos são positivos. E as pessoas se contentam com isso. Pesquisei aqui, é isso, acabou. Não vai mais ler sobre isso. Então, é muito raso. Mas tem muita coisa por trás disso. Só de você ler a própria história, e eu me envolvi com essa questão do feminismo em relação a procurar mais,
quando numa informação eu vi que quem foi o primeiro a levantar isso foi um cara. Foi um homem. Na hora que eu vi isso, eu falei, mano, preciso ler esse negócio. Preciso entender o que está acontecendo. Porque o que a gente conhece é o que está acontecendo hoje, que é uma expressão virtual e baseada naquilo que é completamente fachada. São trazidas pautas que são certas, eu falei isso no Papo Reto, repito agora. Igualdade salarial, realmente, num contexto histórico, a mulher foi muito difamada, é muito menosprezada em tudo que ela pode fazer, beleza. Só que é usado isso, e na hora que você coloca o seu nome ali, ou coloca a sua hashtag de que você está apoiando tudo aquilo que carrega junto. E é muita coisa. Questão de relacionamento aberto, a própria questão da ideologia, porque teve uma hora, historicamente também, que por causa das classes, as classes operárias, começou com isso, né? As mulheres ali que queriam o trabalho. E aí teve uma ruptura. Não tinha mais a força que tinha, a gente precisa de outra minoria para apoiar a gente. E se aliou de uma forma, é estrutural, não tem como desassociar o feminismo do crescimento da ideologia de gênero que a gente está conversando também. Então, foi crescendo muito. Agora, não é mais só o feminismo, é a questão da transexualidade, a questão da homossexualidade absurdo, lesbianismo, tudo isso vem junto, entendeu? É um título de uma ideologia que carrega uma bagagem muito pesada para uma cristã, para uma mulher que também disse, eu fui crucificada com Cristo, igual a gente conversou. E é muito importante entender a forma como Deus vê vocês. Como Deus olhou, Jesus veio justamente para quebrar esses paradigmas. A mulher samaritana, eu acho que é um exemplo sensacional. A forma como ele expressa, Paulo cita inúmeras mulheres ali no ministério, na parte na parte de Atos, né? Como Jesus. Não, a quantidade de vezes que Jesus dá poder de fala e atuação para a mulher quando ela está num contexto onde ela não deveria estar. As primeiras a saberem que Jesus ressuscitou. Gente, isso não é só história, não é só um ponto histórico. Se você entendeu a profundidade da forma como Deus vê isso. A Bíblia é intencional, exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. A Bíblia é intencional. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. Sim. Né? Quando a gente pega a questão a criação da Esther, mulher. Né? Esther que estava no contexto, tanto. Cara. Assim, para quem não conhece a história de Esther, leia o livro de Esther. É sensacional. Ela estava dentro de um contexto onde ela tinha se tornado rainha. Ela não podia ir à presença do rei num contexto cultural e histórico. Ela não podia ir para a presença do rei. O povo dela estava sofrendo a ameaça de ser praticamente dizimado, os judeus. Né? E aí ela conversa com seu tio e pede para que todo o povo judeu jejue, que ela também vai jejuar. E ela vai e ela se desafia a ir à presença do rei, né? E confiando que o rei iria estender o cetro para ela, porque se ele não estendesse, ela morreria. Então, para mim, não combina a fala do mundo quando diz que a igreja não apoia o feminismo. Eu acho que não apoia mesmo, para a real intencionalidade do feminismo. A gente não vai apoiar mesmo, porque tem aborto, tem incesto, tem pedofilia, tem uma série de coisas envolvidas todas essas aí por pautas trás. juntas. E eles ainda pegam versículos isolados, né? Tipo, a mulher ser submissa ao marido. Ai, nossa, que absurdo. Não, perguntaram. Uma das perguntas é isso aqui. Pô, então já traz essa pergunta aí pra gente. Já coloca. Cadê? Uma delas aqui, a gente já está conversando, né? Só para pontuar que a gente passou. Se o feminismo fez causas nobres às mulheres, por que é considerado uma ideologia ruim? Não deveria ser considerado só a parte da deturpação? A forma como a pessoa escreveu ficou bem confusa, mas deu para entender, a gente está passando justamente por isso. A outra aqui, ó. Eu sei que no sentido bíblico, a submissão é você estar debaixo da mesma missão do seu companheiro. Mas por que não tem esse sentido no mundo também? Esse argumento é o mais usado pelas feministas. Como mudar isso? Justamente na parte que você entra agora. A parte da submissão é muito mal vista, que é a mulher casada aqui para explicar para a gente. Quando a gente fala de submissão, a gente está falando de, realmente, o que a pessoa escreveu aí está certo, de estar junto na mesma missão, mas é ser submissa no amor. Isso não significa que, nossa, Lucas vai mandar eu lavar o chão da minha casa com a língua e eu vou fazer, entendeu? Claro que não, gente. Isso não é amor. Por isso que você precisa escolher bem o seu parceiro, entendeu? É que eles colocam tudo ao extremo. Quando fala de submissão, é que você não pode fazer nada. Não é assim que funciona. E aí... Quem atrela a Bíblia como
um opositor ao direito da mulher é porque não conhece a Bíblia. Não tem fora essa história de Esther, se a gente for um pouco mais para frente em Provérbios, falando o cara mais sábio do planeta Terra, de tudo que já Salomão, viveu e que vai viver. Um capítulo só Salomão pra falar falando sobre a mulher virtuosa. A gente vê ele literalmente em palavras falando que ela é uma mulher, ela é forte, ela é poderosa, ela é sábia. Ela trabalha, ela é esforçada. Cuida ela dos acorda filhos, cedo, ela tem responsabilidades. Mano, aquela mulher ali, aquela mulher devia representar essas mulheres que estão buscando isso aí. Tem um livro que eu li que chama As 12 Mulheres da Bíblia, que são 12 mulheres que tiveram um papel muito importante quando ninguém dava nada para elas, sabe? E vale a leitura para quem quiser, é muito bom e é um livro bem facinho, bem curtinho de ler e vale muito a pena. Eu sou muito literal, né? Então, quando a pessoa fala por que no mundo não tem a mesma visão que a igreja? Primeiro quer deturpar, hein? Exato. Primeiro vamos falar o que significa submissão. Submissão significa obediência, respeito, humildade. Então, assim, a submissão ela tem um sentido literal da palavra. Não é que a igreja está mudando o significado da palavra. Submissão vai ser aqui, em qualquer lugar, o mesmo significado. Agora, o que muitas pessoas não entendem por conta da palavra de Deus, por não ter entendimento da palavra de Deus? Quando a gente fala de um casamento entre um homem e uma mulher, a Bíblia compara entre o casamento de Cristo e a igreja. Tem a parte do homem, né? Que vem depois dessa parte da submissão. Isso. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, que o casamento entre o homem e uma mulher é similar ao casamento de Cristo e a igreja, onde Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Trazendo essa simbologia para o casamento, o homem é o cabeça, fazendo o papel de Cristo, e a mulher vai ser o corpo. Isso não traz uma insignificância para a mulher ou uma submissão. Até porque, para a gente tem muita clareza. Uma cabeça sem o corpo não é nada. E um corpo sem a cabeça é a mesma coisa. Exato. Uma cabeça se movimenta sem o pescoço e o corpo? Não é nada. Quando o Paulo fala sobre que as pessoas elas confundem muito a questão de função com, tipo, uma em detrimento da outra. Mas é exatamente isso que Paulo fala. No caso, ele está falando da igreja, mas você trouxe a analogia mesmo. Ele fala, não adianta... Eu não lembro quais membros do corpo ele fala, não sei se vocês vão lembrar, mas vou parafrasear, vou criar o meu. Não adianta a orelha falar que queria ser dedinho. O dedinho tem o lugar dele, a orelha tem... Mas exatamente. Não é que um é mais importante ou menos importante que o outro. Tudo faz parte de um corpo. No exatamente. Caso, o homem como cabeça, a mulher como coluna da sua casa, como estrutura do meu... Não é um em detrimento do outro. São um sem outro não funciona. E não é uma queda de braço. Todos são importantes. O problema é querer inverter o negócio. Exatamente, todos são importantes. O grande problema é que, assim, a gente tem uma questão, lógico, cultural, onde a gente tinha toda uma questão da mulher não ter fala, da mulher historicamente sofrer violência, né, da mulher não ter como ter uma posição. Então, existe uma série de coisas que são confundidas aí no meio do caminho e a gente precisa ter clareza. A gente não vive mais em 1940. A gente vive em 2022. Qual que é o contexto de 2022? A mulher tem o seu lugar no mercado de trabalho. A mulher tem o seu lugar dentro da sua casa. A mulher ela tem espaço. Hoje em dia, lógico que não é o cenário ideal, mas a gente também não precisa viver num fantástico mundo de Bob e tratar 2022 como 1900 e bolinha. Entende? Hoje a mulher tem muito mais espaço no mercado. Ela já conquistou isso. E não precisou de fazer toda essa guerra. Não, ela vai conquistando dia a dia. Ela já tem direito ao trabalho, ela já tem direito ao estudo. Entende? E aí, historicamente, o feminismo... Ele luta para que a mulher seja maior que o homem, né? E aí as pessoas falam assim, não, mas a gente não está falando de feminismo, a gente está falando de feminismo. Então, se você estudar um pouco mais, existe uma parte dentro do feminismo que, sim, quer diminuir a classe masculina. Mesma coisa você fala socialismo e comunismo. Você entendeu? Então, assim, é muito bom a gente estudar sobre isso. E Jesus, ele justamente traz para a gente a questão da igualdade. Entende? Ele não está aqui. Jesus, ele traz através da palavra dele que, assim, ó, eu amo a todos.
Só que eu delego função para cada um. E cada um precisa exercer sua função. Porque vai ter um momento que vocês estarão diante de mim e eu vou cobrar o que você tinha que fazer. Entende? É a mesma coisa. Vai ser absurdo o que eu vou falar aqui, tá? Uma coisa bem esdrúxula. Mas, assim, eu posso delegar para o homem gerar um filho? Não. Não vai dar certo. Eu acho que... Nem quero. Você entendeu? Então, assim, cada um tem que entender onde é o seu lugar, sabe? E a gente entender que a gente está vivendo um outro contexto social. Entende? Então, assim, tem muita gente que usa a luta do passado para deturpar pelo que ela está lutando no presente, pelos seus próprios interesses. Entende? A gente vive uma outra realidade hoje. Então, as pessoas precisam entender essa nova realidade e, principalmente, o que a palavra de Deus diz. Porque tem muita gente levantando bandeira que está por trás, levantando uma série de coisas que é contra a palavra de Deus, sem saber, por falta de informação. Então, é muito importante as pessoas se ligarem nisso. Sabe? Quando eu estou defendendo algo, o que vem por trás? Porque, assim, eu estou defendendo a luta civil, política, do direito da mulher. E que mais? E o que mais? Porque, assim, se você está defendendo isso, você também está defendendo a morte de uma criança inocente. Dentro dessa pauta, no caso. Exatamente. Aí você está defendendo uma série de outras coisas. Então, é importante você primeiro saber o que você está defendendo. Para qualquer coisa, tá? Não só para o feminismo, mas para Com certeza. Quer acrescentar alguma coisa? A gente vai para a próxima parte aqui. Vamos lá. Eu vou juntar algumas perguntas para a gente conseguir matar algumas juntas aqui. A gente começou a falar de ideologia, focou nessa parte do feminismo, ideologia de gênero agora, tá? Vou juntar alguma aqui. Vai ficar longa a pergunta, porque eu estou juntando algumas, mas acho que todas elas se complementam. Como que eu devo tratar uma pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher? O que eu devo... Cadê aqui? Tinha um aqui. Como que eu devo apoiar? Tipo, apoiar um amigo que é gay é pecado? A maioria dos meus amigos são bissexuais. Como falar para eles que é errado? Vamos entrar nessa parte da ideologia de gênero. Como que a pessoa lida... Nesse caso aqui, eu peguei as perguntas, está focando no outro, tá? A pessoa tem certeza de si, mas ela quer saber em relação às outras pessoas. Tem a pergunta aqui também geral, né? Em relação a ela mesma também. A primeira pergunta que você fez é como você deve se reportar a uma pessoa que não... Se identifica nem Bom, como ela não homem, estava nem falando como como mulher. se deve se reportar, mas é muito importante o que você citou, tá né? Se ela tivesse perguntado qual nome social eu devo usar, se eu devo Tem usar até ele uma ou outra ela. pergunta que fala assim, se você é pecado você se dirigir a uma pessoa trans como o pronome com qual ela se identifica? Também tem Não. essa outra Bom, pergunta. acho que Não é pecado. Você precisa se referir de acordo com o que ela escolheu, né? Porque, Essa é a parte por doida, lei, mas é isso. ela não ela há pecado e é respeito, né? Respeito, exato. Nosso papel não é desrespeitar. Não. Se a pessoa quer trocar e quer ser chamada de outra forma... Que aí entra a na gente- pergunta que você fez também, que alguém fez, né? Sobre apoiar um amigo gay. Tá aqui. Como tratar disso. Você Você como respeita, claro. O respeito, ele é a base. A gente está falando de ideologia de gênero e o respeito, ele precisa existir. Ponto. Para qualquer pessoa, independente do que ela escolheu ali para ela. Mas não é porque a gente respeita, mas a gente não apoia. Então, a gente não vai passar a mão na cabeça falando que aquela pessoa tá certa. essa pergunta é meio ambígua, porque ela está perguntando, apoiar não. é errado? Que tipo de Apoiar é apoio? É um errado. apoio... você está ali para suportar e gerando uma semente de evangelismo na vida dela, assim, apoiar a postura dela em relação àquilo, aí já é errado. A palavra apoio já dá uma conotação, né? Que, assim, o que a gente precisa saber diferenciar, que é importante? Existe o respeitar e o compactuar, né? Que é o apoio. O que é respeitar? Minha amiga decidiu que ela é lésbica, né? Eu tenho uma sobrinha que ela é lésbica. Eu respeito. Ela é chamada pelo nome dela, não trocou o pronome, mas ela gosta de menina e ela se relaciona com menina. Se ela precisar ir na minha casa, ela vai. Se ela precisar ir com a namorada dela, ela vai.
Vou tratar ambas com respeito. Compactua? Apoia? Não, não apoio. Por que eu não apoio? Porque eu sou regida pela palavra de Deus. Entende? Então, a palavra de Deus diz que não existe meio termo. Não existe um termo novo. Deus fez o homem e a mulher. Acabou. Ponto. É isso. Uhum. E o que as pessoas não entendem, às vezes, o posicionamento do cristão? Ah, porque o cristão é contra, o cristão não me respeita. Não, o cristão te respeita. Ele não é obrigado a sua opção sexual é sua, cara. Não deveria nem ser uma pauta de discussão. Porque eu não discuto a minha heterossexualidade. Então, se eu não discuto a minha heterossexualidade, eu não deveria discutir a sua homossexualidade. Eu deveria te respeitar, independente da sua opção sexual. E o que acontece muito também é quando a gente entende o nosso papel e respeita, mas não concorda, realmente atuando como um cristão de verdade, aconselhando, sempre estando disponível a ouvir o outro, mas de forma coerente, de acordo com a palavra. Não julgadora também. Não julgadora. Né? Essas pessoas vão te procurar. Porque, embora fique um pouco confuso no começo, na cabeça delas de... Peraí, como que ela pode me alguém respeita, me respeitar e não mas concordar? ela não concorda. Mas quando alguma coisa acontece, é a primeira pessoa que eles vão procurar. Porque, ela me respeita. Então, eu vou conversar com essa pessoa. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar disponível e mostrar esse amor. Porque a gente está cheio de amor de Jesus dentro do nosso coração. E a gente precisa transmitir para essas pessoas esse amor que a gente tem dentro da gente. Justamente olhar, entender que isso é um pecado. Mas o que tem sido feito é que o próprio mundo tem feito isso. Ele tem tentado levantar como se fosse algo a mais. Mas não. A gente conversou aqui no Papo Reto sobre pecado, sobre vícios, como dificuldade da pornografia, gente que tem vício como mentir. É um pecado. Então, não tem uma... Você deixa de falar com quem mente? Você já mentiu? Não falo mais com você. Você deixa de falar com quem tem dificuldade? Não, a gente não deixa de falar com quem peca. Da mesma forma que não existe isso. O respeito tem que existir. Só que o mundo quer justamente confundir, quebrando essa linha entre o respeito e o compactuar. Que é o apoio, o incentivo, aquilo. Dá para não existir as duas. Isso não é só coisa que precisa ficar com claro, a homossexualidade. É com tudo, né? Com tudo. E uma coisa que é bacana a gente falar, né? Quando a gente lida com uma pessoa que não é cristã, que a gente tem os dois cenários. A gente tem a pessoa que não é cristã, que ela é homossexual, ela sabe que perante a palavra de Deus é errado, mas ela quer viver. Ok? A gente tem aquela pessoa que é homossexual, que não conhece a palavra de Deus e que entende que Deus é amor e Ele ama sob qualquer circunstância. E a gente tem aquela pessoa que ela é homossexual e ela quer ser cristã, mesmo estando numa prática que a palavra de Deus diz que não é condizente. A gente tem 3 cenários diferentes. Para os 3 cenários, a resposta é a mesma. A gente precisa apresentar Jesus. E a palavra de Deus, Jesus não caminha, infelizmente, essa é uma dura verdade e é difícil de falar, porque as pessoas elas não conseguem aceitar esse tipo de coisa. Eu não debato esse tipo de coisa. Eu converso com quem me dá liberdade. Por quê? Porque tem muita gente que quer debater. Então, assim, não dá para debater... Não é uma questão de convencimento. Não é uma questão de convencimento. Quem convence é o Espírito Santo. Exatamente. Não dá por argumento argumento nosso. Agora, se você quer saber o porquê... Igual, já conversei com várias pessoas que são homossexuais e que me perguntam, Ana, por que na igreja a igreja não aceita? Eu falei, não é questão da igreja não aceitar. A igreja aceita. Se você for, você vai entrar, você pode aceitar Jesus, você pode frequentar a igreja. Agora, a prática do homossexualismo é que a igreja não pode concordar. E ela não pode porque ela é regida pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que vão ficar fora. É isso. Se você buscar a palavra, o significado etimológico da palavra, porque na época que a Bíblia foi escrita, não existia a palavra homossexualismo. A palavra original, né, que agora as Bíblias mais modernas vêm com a palavra de homossexualismo,
ela traz exatamente o sentido de homossexualismo. Pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo. Entende? Então, assim, eu até oriento as pessoas, não entrem em vãs discussões. Você vai debater com uma pessoa que ela tá naquela prática, ela quer viver aquilo, cara, não discute. Agora, se ela está interessada em saber o porquê da nossa posição, vai e explica para ela. Entendeu? A gente te respeita, a gente entende a sua decisão, a sua opção sexual. A gente não está aqui para discutir, para apontar o dedo na tua cara e falar que você vai para o inferno, isso, aquilo. A gente não é ninguém para falar. É um mendigo falando para outro mendigo onde é Japão. Exatamente. É a mesma coisa todo. A gente um outro é um pecado. Também. Essa é a questão, é um pecado. Entendeu? A igreja é um hospital, tá todo mundo doente e atrás de cura. Ninguém está acima do bem e do mal. O cara pode pecar com homossexualismo, tendo ali uma relação com uma pessoa do mesmo sexo. Eu posso pecar com fornicação, eu posso pecar com adultério, eu posso pecar por uma série de coisas. Eu não estou isenta de nada, só mudo o pecado, mas é tudo pecado. Exato. Pecado. Entendeu? E a clareza que as pessoas precisam ter é assim, ó. Se eu tomar a decisão de seguir a Cristo, os preceitos, a palavra, ela nunca vai andar em conformidade com essa prática. Entende? As pessoas esquecem que a Bíblia ela é confrontadora. Tipo, ela não é uma coisa que vem para apoiar. C.S. Lewis, em um dos livros lá da Crônica de Nárnia, esqueci qual era o nome do livro, mas é um que o rapaz vira um dragão. E aí fala que o contexto que ele escreveu, tem um cara que narra as entrelinhas daquela narração. Vou passar bem por cima. O menino virou um dragão porque botou um bracelete de ouro no braço, e aí ele para numa ilha assim, ele pega e ele não quer mais ser dragão, ele quer voltar a ser ele. Aí ele começa a passar a unha nele e tirar a própria carne dele assim, e aí fala que ele sente uma mistura absurda de uma dor extrema com um alívio extremo. E aí o cara descrevendo, ele fala que... E aí conforme ele vai fazendo, ele vai sentindo mais dor e mais alívio ao mesmo tempo, até que ele tira toda a carne de dragão e tá ele lá. E aí a entrelinha é a leitura da Bíblia. Que você vai lendo a Bíblia e você sente uma mistura de dor extrema, porque ela tá te confrontando, falando, você está errado, você precisa mudar, você está errado. Mas ao mesmo tempo um alívio extremo de que você está se aproximando do caráter de Cristo. Então você lê dói muito, ao mesmo passo que te leva a se sentir muito bem. Mano, é isso. Esse é o Evangelho. O Evangelho é renúncia. Exatamente. Mas todo mundo no Evangelho vive isso, entendeu? Todo mundo e essa vive é a renúncia que esse pessoal tem. Essa é a luta desse pessoal. Então, a gente tem que olhar... tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo a gente tem que vencer o pecado para encontrar Jesus. Eu vou já indo para a próxima pergunta para a gente ir fechando. Ingrid, até bocejou ali, hein, Lucas? Vai chegando esse horário... Vai mandando. Vou deixar... eu tenho uma aqui, mano, que é sobre igrejas direcionadas a homossexuais. Acho que não vamos perder muito tempo com isso. É pecado. Uma igreja que... A Ana disse pra gente não entrar em discussões que não vão levar a nada. Eu acho que essa é uma que... Deixar é assim. pecado, Até já abordou isso um pouco antes. Isso. O problema não é o querer, o ser tentado por isso, porque é o que a gente falou, é um pecado. Faz parte, é o que você vai fazer com isso. Agora, uma igreja que está lá porque ela aceita e fala, não, dá para ser crente e viver com isso, é a mesma coisa que uma igreja que vive entendendo. Dá para ser crente e viver em pecado. Eu já ouvi de alguém cristão que saiu e escolheu ser homossexual, que ele tinha e tem que ter todos os dias a humildade de reconhecer que ele é um pecador diante de Jesus. E que não tem como ele vir na igreja tão sujo assim, a ponto de ele não querer ser limpo. E ele mesmo falou para mim que uma igreja que apoia, na verdade, só está apoiando o pecado, porque eles sabem que estão errados. É dito de alguém que foi da igreja e decidiu sair. Então... Eles sabem. Eles sabem. Se a própria pessoa falou que uma igreja que apoia só está apoiando o pecado para eles se sentirem mais confortável... não é o mais amor, dolorido né? não é para quem, não é quem tem a exato. necessidade de ir para a igreja e vai porque quer servir a Deus, né? O mais difícil é quem coloca essa doutrina, né? Porque a Bíblia diz que a responsabilidade muito grande, cara, todas as vidas que vão para aquele lugar, que são ali, que vão para a igreja acreditando mesmo que ele está fazendo o que é certo,
o líder espiritual daquela igreja, ele vai assumir a responsabilidade de todas aquelas vidas. Nossa, É muito sério. É uma carga absurda. É muito sério, porque você está deturpando a palavra de Deus em prol do seu bel prazer. Você não quer renunciar, você quer viver aquilo que você quer. Então, você está levando várias outras pessoas àquele cenário, entende? É isso, acho que a gente conseguiu passar por cima de todas as perguntas. A gente juntou algumas, com certeza. Mas espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham gostado desse papo Muito. reto. eu Algo a gostei. acrescentar? Eu só sou muito tímida, mas... Não, mas foi muito bem. Mano, hoje foi o que o Lucas menos falou. Fiquei impressionado, mano. O Lucas Foi. tem a... Ele Ué, costuma cortar as nem pessoas. toda conversa que a gente tem com as pessoas, a gente é o que mais fala. Às vezes a gente tem que ser o que mais ouve. Não sou nenhum especialista no assunto. Ou que você tava comendo muito. Tava só- Comendo, não. Ele Metade do comeu prato daqui muito, tá vazio. sabe? Olha, mano, eu vou fechar o programa de hoje. Vou deixar o Lucas só revisar os nossos patrocinadores. Vocês querem acrescentar alguma coisinha pra fechar? Não. Não, só agradecer e que dizer da que a gente está de coração aberto. E quem tiver dúvidas, depois quiser procurar a gente aqui, fique à vontade, né? Eu acho que tanto eu, a Ingrid, o Lucas, o Dudu, a galera que está trabalhando com o Jubrac Connect, o pessoal que está trabalhando com o pessoal da Jubrac, estão sempre à disposição, além dos pastores, obreiros, né? Que sempre estão ali bem abertos a conversar, a orar, a discipular, dar uma orientação. Então, isso é muito claro. Até para você que está assistindo, não é cristão, não faz parte da nossa igreja, tem alguma dúvida, quer trocar uma ideia, quer conversar, procura, manda quer entender mensagem. melhor, manda mensagem para a gente. Tem aí o YouTube, tem o Instagram. A gente está aberto a conversar. Eu acho que a conversa, ela liberta. A comunicação é o ponto-chave. Amém. É isso. Muito obrigado por você que acompanha a gente até aqui. Você não pode sair desse vídeo sem ter curtido, comentado alguma coisa aqui e tá certeza aí que você se inscreveu no canal da igreja. E fora o canal da igreja, tem o canal de cortes oficial do MandaCast, que sai só os cortes mais da hora, momentos específicos do assunto, resumidinho para você que às vezes não consegue acompanhar a conversa inteira. Vai no canal de cortes e o Instagram, MandaCast Oficial, que tem outros cortes menores, tem bastidores, tem coisas interessantes acontecendo. Relembrando nossos patrocinadores, Se Andiamo, 10% de desconto para Joga você Se que Andiamo mandar aí uma na tela, mensagem aí, ó. e colocar lá, vim pelo MandaCast, salgados, massas, coisas incríveis e deliciosas que eu não conseguia parar de comer. E Seu Zé Pizzas. Eu tô aqui Seu Zé degustando Pizzas, de você novo. que já conhece, você não vai perder essa. Mas para você que ainda não experimentou, você tá perdendo, meu amigo. Você está perdendo, talvez, a melhor pizza aqui da Zona Norte de São Paulo. Corre e não perca tempo. Já era? Aqui a gente tem culto aqui no Brasil para Cristo, todo domingo às 10 da manhã, 19 horas. Culto de intimidade com Deus, 20 horas das quintas-feiras. E tem o nosso outro canal também, que é o Toma Cuidado. Joga artezinha aí toda quarta-feira, 2 horas da tarde. Sai vídeo lá para você tomar cuidado que Jesus está voltando, a gente tem que prestar atenção. Certo, família? Obrigado, viu, Ingrid? Obrigado mesmo, Ana. Obrigada. Bora. Galera que veio aí, tá ali de... A galera foi trocar ideia. Vocês prestaram atenção no... Não, tava rolando Vocês vieram outro pra comer MandaCast pizza, ali. né? Em nada, Não, né? A tava Ângela... rolando um MandaCast aqui. Era pro Outra pessoal ninguém. estar aqui pra interferir, pra vir aqui jogar. Não entendeu, ele não Era pra ser uma plateia ali que interferia. O pessoal foi. Eu vi, cadê eles? Tava ali comendo o pessoal pizza. foi embora. O Vinícius, que é o cabeça disso, né? Hã? Pra ficar bem desculpa, novo, né? entendi. Tá Aham. bem. Entendi. É isso aí, família. Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo. Fiquem com Deus. É nóis. Cadê a música? Tá chegando a música. Aí. Oh.